Tem um discurso antigo aqui no 45 Minutos que a gente constrói ano após ano, valorizando a permanência na Série A. Porque é justamente a permanência na Série A, uma sequência de temporadas com recursos chegando ao clube, viabilizando financeiramente a reestruturação de um clube, é justamente essa sequência que garante a competitividade necessária para que o Vitória pudesse fazer o que fez na noite dessa quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, no Barradão. Não apenas venceu o Flamengo, não apenas venceu o Flamengo por 2-0, não apenas eliminar mais uma vez o Flamengo de uma Copa do Brasil. Esse é um capítulo diferente, porque é um Flamengo cada vez mais distante em relação a recursos, em relação à capacidade técnica da maior parte das equipes que disputam o próprio Campeonato Brasileiro da Série A. Você vencer o Flamengo, dentro ou fora de casa, é algo que está ficando raro no futebol brasileiro. Mas o Vitória, justamente em seu terceiro ano de Série A, maturando um trabalho que vem sendo desenvolvido, ganhando competitividade e tendo um treinador que é um especialista em dar essa competitividade, o Vitória já vinha dando sinais de que era possível, de que esse era um confronto em aberto. E os sinais ficaram claros naquele primeiro jogo do Barradão, dentro da Série A, em que o Vitória jogou melhor do que o Flamengo e perdeu. No jogo de ida, no Maracanã, em que o Vitória também sobreviveu. Tudo deixava uma brecha. Mas convenhamos, eu diria que o sentimento era de que temos como competir por essa brecha. E aí eu já trago agora Yuri Andrade, que estava no Barradão, que viveu isso de perto e viu com seus próprios olhos. Essa brecha se materializou, Yuri. E aí eu queria essa sua primeira análise justamente nesse passo a passo. Nessa temporada, quando o Vitória enfrentou o Flamengo, os sinais de que sim, era possível, sim, o modelo de jogo do Vitória, de certa forma, neutraliza pontos fortíssimos do Flamengo. Porque, sendo a terceira partida que os dois clubes fizeram esse ano, vendo como foram essas partidas, a gente não vai tratar isso aqui como um capítulo isolado, com um meteoro que caiu em Salvador ontem à noite. Longe disso. Havia, repito, uma construção. E o que a gente viu foi extrair o máximo possível dessa competitividade, o máximo possível dessa capacidade de neutralizar os pontos fortes do time mais forte do Brasil, Yuri. Perfeito, perfeito, Fred. Olá, Cássio. Olá, toda a audiência do NE45. Ontem foi um marco, né, para a torcida do Esporte Clube Vitória. Já era tratado isso muito antes do jogo. Gabriel dos Imbatíveis já tinha dito que seria uma das maiores festas já vista no Barradão. E foi, meu irmão. E foi. E o sentimento da torcida, antes mesmo de começar o jogo, era de vencer, velho. E eu ficava assim, rapaz, é o Flamengo, velho. E a torcida tava, hoje vai ser 2-0, eu não quero nem pênalti. Eu não quero nem ir para os pênaltis, eu quero ir direto. E a energia do lugar, irmão, a energia do Barradão estava se concentrando nisso. Eu acho que 90% dos torcedores que estavam no Barradão ontem acreditavam na classificação. Difícil a gente falar isso com um time que tem o maior orçamento do Brasil, o maior... enfim, o Vitória é apenas o 17º. Isso já nos deixa em desvantagem, já nos deixa, por exemplo, na parte de baixo da tabela, né? A galera já vislumbra isso quando começa o Campeonato Brasileiro. Só E que não é um futebol é ano de jogado. diferença, né? É primeiro todo ano e 17º todo ano. Isso Perfeito, vai se perfeito. somando. Não é assim, opa, esse ano o Flamengo é o clube de maior receita disparado e o Vitória o 17º. Só É de assim, venda, só de venda todos de os camisa. anos, todos os anos
essa diferença está ali e significa que ela está aumentando se ela vai se repetindo todo ano, Yuri. Perfeito. Só de orçamento de camisa, só do valor das camisas vendidas do Flamengo, é o orçamento do Vitória do ano inteiro. Só para você ter ideia assim, da magnitude, os caras contrataram um Paquetá do West Ham agora, né? E a nossa contratação mais cara da história foi Eric e Baralhas. Enfim, que inclusive fizeram a diferença ontem, né? Um com assistência e o outro com o gol. Futebol é jogado, futebol é dentro de campo. E graças ao bom Deus, o Barradão, ele tem uma energia diferente. Não é só o estereótipo de estádio raiz. É uma arquibancada que pulsa, uma arquibancada que incentiva, que acredita. Por isso o Vitória é diferente no Barradão. Por isso tem algo diferente na nossa... Por exemplo, no Campeonato Brasileiro a gente não ganhou uma fora de casa. Mas a gente ganhou quase todas dentro do Barradão. Só perdeu uma, por coincidência, para o próprio Flamengo, né? Você destacou muito bem, porque... Jogando muito melhor do que o Flamengo naquele dia. Feito, a gente perde um pênalti com o Renato Kaiser naquele dia, e até a vitória do Vitória contra o São Paulo, aquele era o melhor jogo do Vitória no Brasileiro, e era uma derrota, porque o Vitória se comportou e foi competitivo com o maior orçamento do Brasil. E ontem a classificação veio, né? Graças ao bom Deus. Foi um dia especial demais, que eu tenho muita felicidade em ter presenciado e vivido o Barradão naquele dia 14 de maio. Yuri, o Vitória, ele, como você falou, dentro de casa ele é sempre competitivo. Ele tem uma receita própria, muito desenvolvida e alimentada, né, de uma característica que Jair Ventura já traz de outros trabalhos dele. Uhum. Fora de casa, é um time que às vezes perde essa competitividade. Ele tem goleadas pesadas, inclusive, ano passado, esse ano. Mas eu e Cássio, quando a gente comenta esses jogos, a gente sempre destaca uma certa resiliência já incorporada, até pela torcida, porque foi muito marcante para mim tomar os 8 que tomou desse mesmo Flamengo ano passado e na partida seguinte ter um estádio cheio contra o Atlético Mineiro. Então, para mim, já tem uma resiliência. Foram 28 pessoas, eu acho, aquele jogo contra o Galo. Foi. Você já tem uma resiliência aí que, para mim, é fundamental para quem disputa a área do campeonato que o Vitória disputa. E que vai continuar disputando por um tempo. Porque eu abri esse vídeo dizendo da importância de você ter sequência na Série A. E é essa sequência na Série A que permite o Vitória fazer o que fez ontem. Se não tem sequência na Série A, essa diferença do primeiro para o 17º, ela se multiplica por 5, por 6, e aí você não consegue nem ter o Eric, nem ter Baralhas, nem ter os jogadores que podem, de alguma forma, manter esse equilíbrio mais forte. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Os jogos contra o Flamengo acabaram sendo jogos que a gente vai sublinhando nessa temporada. Tem algo específico que você viu dentro de campo ontem que se encaixa com as outras partidas, que repete por que encaixa tão bem essa forma de Jair de organizar o Vitória? Porque realmente a sensação que eu tenho é essa, é o verbo que eu usei. Uhum. O Vitória meio que neutraliza, porque não é que ele vence o Flamengo no pelo amor de Deus, não. Ele vence o Flamengo sendo melhor que o Flamengo, tá? Ou pelo menos sendo equilibrado, de igual para igual com o Flamengo. Só a gente puxar um pouco as estatísticas aqui. Ontem foram 26 chutes do Flamengo, 7 ao gol, contra 5 do Vitória e 4 ao gol. 74% de posse de bola para o Flamengo e 26% para o Vitória. Quem vê esses números, né, pode pensar que foi um amasso do Flamengo. Não foi o que eu vi. O Flamengo jogou muito mais, teve muito mais a posse. E é uma postura do Jair, desde o ano passado, ter esse time mais reativo. A gente ganha muito quando o René vem também, que ele tem muito mais mobilidade que Kaiser. Então, para quebrar as linhas no contra-ataque é muito bom. Ontem ele quase fez um gol. Rossi fez uma belíssima defesa, mas foi com esse estilo de jogada também, vindo do contra-ataque. O Jair Ventura, ele conseguiu, né? Ele conseguiu organizar o Vitória.
eu vi uma entrevista dele ontem com o BFC, do nosso grande amigo Cássio Cardoso também. O Jair Ventura falou que toda vez que chega aos times, ele pode até sair por resultados e tal, mas ele sempre deixa o time organizado e competitivo. E foi isso que o Jair Ventura fez com o Vitória. Interessantíssimo sua frase inicial, Fred, que a gente tem que estar na Série A sempre. Há 4 anos atrás estávamos na Série C, disputando jogos contra o Floresta. A gente não tinha nem transmissão para assistir. E hoje a gente consegue vencer o maior investimento do Campeonato Brasileiro, jogando de igual para igual, porque futebol, no final de tudo, tem o dinheiro, tem tudo. São 11 contra 11. E com uma coisa que tem que se destacar e muito. O Jair Ventura fala, os jogadores falam, a torcida faz diferença, cara. A torcida faz uma extrema diferença no jogo. Porque o Vitória, ele joga com muito mais ânimo, com muito mais competitividade no Barradão do que fora de casa. Eu acho que o ponto-chave assim, de Jair é extrair desses jogadores que estão hoje o melhor. Todo torcedor do Vitória sabe que a gente tem um time bastante limitado. A gente tem aqueles 11, é difícil contar com o banco de reserva, mas ano passado a gente nem contava com esses 11 que estavam hoje aqui. A maioria desses jogadores jogaram ano passado e só conseguiram ficar na Série A nos 45 minutos finais da última rodada. A maioria desse elenco que jogou ontem contra o Flamengo e deu 2-0. Com uma peça ou outra ali, com a reposição ou outra, mas é quase o mesmo time. E o Jair conseguiu extrair desses jogadores o melhor. Eu acho que esse é o maior ponto positivo de Jair Ventura desde que chegou no Vitória, Fred. Esse percentual que você falou de posse de bola, ele obviamente tem uma explicação muito clara, porque não só o Vitória tem sua raiz estrutural, tática, de ser um time mais reativo, mais objetivo com a bola, né? Se defende e tenta ser vertical com a bola, mas fez um gol com 7 minutos. Né? Então, obviamente, né, o Flamengo vai precisar ter a bola para tentar uma reação na partida. Queria trazer Cássio oficialmente aqui para o debate, porque, Cássio, existe um velho conhecido nosso aí de braços abertos na imagem, tá? E o venturismo foi minha única tuitada no pós-jogo. O venturismo vive e eu sempre fui fiel, tá? E sempre fui muito fiel ao estilo de Jair Ventura, porque eu acho, e eu já usei essa palavra, Yuri já usou mais de uma vez também, ele consegue dar a qualquer time, Cássio, o que é preciso para jogar a região do campeonato que o Vitória joga, que é competitividade. Então, Jair Ventura, essa frase que o Yuri trouxe, né, que ele disse ao BFC, de que ele pode até ser demitido, mas ele deixa o time organizado, é uma verdade. Né? Existe um DNA de Jair Ventura, existe também uma rotulação que não é tão real assim, dele ser ultra defensivo, dele não saber fazer o time atacar. Eu acho que desde o Atlético Goianiense, que subiu em 2023, ele assumindo o time, porque eu acho que Jair Ventura é o melhor treinador que existe para o que a gente chama de A-, né? Que são os times que entram pela luta da permanência. Eu acho que ele é o melhor. Mas eu não sei se ele é o melhor para conduzir um acesso com esses mesmos times. Né? Vamos pegar, ele pega o mesmo Vitória na Série B. Em tese, o perfil dele não tem tantos carimbos nessa condução, que é você. Porque o Vitória, ele é um A- e um B+, quando ele está na segunda divisão. E aí, na segunda divisão, ele é o Flamengo, ele é que precisa se impor e ganhar jogos dentro e fora de casa. Mas com o Atlético Goianiense, ele pegou o Atlético Goianiense muito embaixo e fez uma campanha em que o time precisava ser ofensivo e vencer jogos, e ele conseguiu. Agora, nunca largando sua principal característica. A gente viu um jogo importantíssimo naquela campanha, já faltando 3 ou 4 jogos para o final,
com o Atlético Goianiense Sport na Ilha, em que ele chegou para o 0-0 e saiu com 0-0, que garantiu, que defendeu o G4 naquela noite. Então, Cássio, o venturismo, na sua essência, ele continua o mesmo. Um pouco mais polido aqui ou ali, mas sempre deixando as equipes muito mais próximas dos resultados que precisam, né, Cássio? Fred, e eu acho que essa marca dele do venturismo acaba sendo algo como na parte defensiva, ganhando força num jogo que todo mundo assiste, como esse, por exemplo. Assim, veja, a forma como o Vitória jogou contra o Flamengo é uma forma específica para enfrentar o Flamengo. O Vitória não vai ter, ainda que ele tenha essa característica mais reativa, os jogos do Vitória não são 26-5 de finalizações. Isso não é o normal dos jogos do Vitória. Não é o normal dos jogos do Vitória ter menos de 30% de posse de bola. Isso foi dentro do pior adversário que você poderia ter nessa temporada e dentro de um cenário que você trouxe bem na hora que o Vitória ainda faz um gol cedo, que isso já muda. Ali, aquele gol cedo já igualou o confronto. Querendo ou não, ali já tinha no mínimo a disputa de pênaltis. Veja, ali o Vitória, aqui a gente já tem, e com o Arcanjo, que é um bom pegador de pênaltis também, assim como o Rossi, mas naquele momento a disputa de pênaltis já estava ao alcance. Então aquilo já muda a configuração da partida. Isso eu estou só refletindo sobre tá vendo o Vitória? Não, o Vitória jogou dessa forma esse jogo, o Campeonato Brasileiro do Vitória não é desse jeito. O Vitória não tem a quantidade de vitórias que tem jogando dentro do Barradão na primeira divisão, 5 e 7, porque está jogando com menos de 30% de posse de bola. Eu acho que o venturismo, na verdade, ele, falando dessa lógica de Jair Ventura, é muito mais a partir de um treinador que entende bem o seu time. E aí, entender o time contra o Flamengo dá para ser dessa forma, contra o Remo, contra a Chapecoense, com todo respeito, naturalmente, mas dá para ser dá para ser de outra forma. Ele não vai abrir mão das coisas, ele não vai fazer de um time extremamente reativo para um time propositivo, assim, essa chave não vai ser virada, mas a flexibilidade existe. Talvez em algum momento Jair ele tenha sido menos inflexível em relação a isso. Em algum momento, talvez ele tenha sido, meu irmão, deu certo aqui, vai dar certo. É desse jeito, o time está encaixado e vai ser aqui sempre. Hoje, eu acho que mesmo, até porque o cara tem mais experiência, tem mais vivência, e sendo esse treinador de A-, hoje o A-, ainda que pareça ser simplesmente a segunda metade da tabela, até porque o Vitória não está na segunda metade da tabela, o Vitória está na primeira metade da tabela, mas essa segunda metade da tabela nos últimos anos, esse que a gente chama de A-, para quem acompanha mais quando eu faço o raio-x com o Fred, está crescendo, pelo menos para mim, ele tá ficando algo acima de ser 10 clubes. A menos não é exatamente os últimos 10 clubes, porque o A+ está ficando tão restrito. Dizer que o A+ é 10 clubes assim, é a mesma lógica do G12, de dizer que o primeiro e o 12º são iguais dentro do G12. Não são, meu irmão, tem um abismo entre eles. Então, o A+ também é um pouco disso. O A+ está ficando pequenininho, na verdade. Então, com Palmeiras e Flamengo, sobretudo, puxando essa fila e mais alguns clubes ali tentando seguir. E o A- que vai disputando... É só ver como está a classificação nesse momento. Que tem 3 pontos, até o último raio-x, são 3 pontos que separam o 7º do 17º. Ou seja, o time está brigando ali para ficar perto da zona da Libertadores, ao mesmo tempo que está se defendendo para não entrar na zona de rebaixamento. E Jair Ventura é um nome que compreende isso muito bem. Nos últimos anos, sobretudo, nesse Vitória, sobretudo, e nessa Copa do Brasil, depois de já ter enfrentado o Flamengo 2 vezes, depois de já ter endurecido o confronto 2 vezes, assim, eu acreditava, vitória para quem acredita. Veja, eu não sou Vitória. Assim, essa frase é muito boa. Vitória para quem acredita, e eu estou fazendo uma brincadeira naturalmente. Eu não acreditava muito nessa classificação de ontem. E achava a classificação possível a partir do 1-0. Na hora que o Vitória tira o Flamengo no tempo normal, é uma classificação assim uma classificação gigantesca. Eu estava falando com o Yuri um pouco antes da gente entrar no ar. O que é que esse Vitória de Jair, de que como a gente está vendo a foto de Jair, de Eric, de Baralhas, o que é que esse Vitória fez nessa partida, trouxe nessa partida? Ainda que tenha sido 16 avos de final,
Eu quero ver a Globo chamar de segunda fase agora, né? Porque na Copa do Mundo ela vai chamar 16avos de final de segunda fase. Eu quero ver como é que ela chama 16avos da Copa do Brasil, que é a quinta fase de segunda fase. Por isso que eu continuo chamando de 16avos. Como é que numa classificação de 16avos do final, o Vitória faz uma classificação como essa e, a partir de agora, ainda pode até ser o Palmeiras, seria um pouco de azar o sorteio ser o Palmeiras na próxima fase. Mas a verdade é que qualquer confronto que o Vitória venha a ter, o Vitória ele vai achar que dá. Veja, se você tirou o Flamengo, e repito, ele não tirou o Flamengo num detalhe, ele reverteu uma situação. Veja, perde no Maracanã. Primeiro, na hora que tem a desvantagem do Maracanã, segura aquele resultado lá, justamente entendendo porque o confronto não acabaria ali. Tendo a volta do Barradão e você vê isso no tempo normal, a partir de agora, o Vitória está com aquela sensação de que, não sei até onde vai, mas dá para ir até o fim. Veja, se tirou o Flamengo nessa condição, não foi... O Flamengo já... a última vez que o Flamengo tinha caído antes das oitavas, tinha sido para o Clube Nordeste, inclusive, para o Fortaleza. E eu acho que nessa mesma fase, o correspondente a essa fase, 16avos de final, em 2016. Há 10 anos. Há 10 anos, nos últimos 10 anos, o Flamengo estava sempre indo na verdade, de 17 a 25, né, foram 9 anos seguidos, chegando pelo menos às oitavas. E 16 e 26 ele cai antes. Em algumas dessas situações, mesmo que ele caiu até depois, o Flamengo usou uma formação, entre aspas, alternativa. Dessa vez não estava porque está com um jogador lesionado, assim, mas o que tinha... A defesa, o sistema da defesa é até muito bom, está rodando muito, Fred, não sei se chegou a ver. O sistema de defesa que o Flamengo jogou ontem é a linha da Copa do Mundo que Ancelotti vai convocar. Tem até a nota. Alexandre, 6.3, Léo Pereira, 6.4, Danilo, 6.4. São, assim, 3 jogadores, 3 possíveis convocados da Copa do Mundo de 26 estavam. Então, assim... E veja só, e o Vitória deu um uma luz para Ancelotti, né? Mas eu acho que tarde demais, né? Porque o que eu tenho visto de críticas sobre Danilo e Alexandro talvez seja mais difícil tirar pela falta de lateral esquerdo. Mas Danilo ele podia pensar mais alguma... Essas últimas noites aí... Não, mas só fechando esse parênteses, não tem como, porque Danilo foi o primeiro cara que ele garantiu na Copa, lembrando, né? Uhum. O primeiro nome que Ancelotti está na Copa foi Danilo. Enfim, e essa linha de defesa de Copa do Mundo da seleção brasileira estava do outro lado. Então foi um Flamengo, não foi um Flamengo, e não teria problema nenhum se o Flamengo mandasse um time blasé, azar do Flamengo, eu sempre digo isso. Meu irmão, se você no Campeonato Brasileiro, mas o time estava reserva, meu amigo, pode mandar 38 rodadas assim, que eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro, vou adorar. Eu não faço a menor questão de ter um time titular do outro lado. Quer mandar o reserva? Pode mandar o reserva. Isso é problema de quem está mandando reserva. Eu estou mandando meu time titular. E não foi o caso. O Vitória tirou um time que mandou o que tinha de melhor à disposição. E se o Flamengo, interessado na partida, com o que tinha de melhor à disposição, perdeu da forma como perdeu, num confronto de 180 minutos, esse Vitória de Jair Ventura, Fred, com esse trabalho atual de Jair Ventura, que vem funcionando no Brasileiro, talvez funcione ainda mais na Copa do Brasil. Porque no Brasileiro, em algum momento, aquele resultado que tira do sério o torcedor do Vitória, nunca vence fora de casa. Mas perceba, não venceu fora de casa na Copa do Brasil. Não vencer fora de casa na Copa do Brasil, de vez em quando funciona. Basta que você, pelo menos, sobreviva. O Vitória sobreviveu ao Maracanã. E ao sobreviver ao Maracanã, ele reverte no Barradão. Na primeira divisão, de vez em quando, isso faz falta. Você não fazer... o Vitória tá bem porque ele está rendendo demais no Barradão, na Série A. Bastava ser um pouquinho... Pode falar. Oh, desculpa te cortar. Só para salientar que no jogo do Maracanã, ainda teve 3 lances que era para o VAR chamar e não foi chamado. Os erros de arbitragem ainda começaram a partir daquele jogo, né? Tem toda a questão de arbitragem daquele jogo. Mas, independentemente do que poderia ter sido aquela partida, o Vitória, sobreviveu à arbitragem e ao resultado, no fim das contas. Na primeira divisão, de vez em quando, dá um problema. Você perde uma sequência de jogos fora de casa e no Brasileiro você vai acumulando aquelas derrotas e fica com a campanha irregular. Na Copa do Brasil, você na Copa do Brasil, tirando agora a final única, porque é naturalmente um jogo só, você pode perder todos os jogos fora de casa e ganhar o campeonato. Na primeira divisão isso não acontece. Se você perder todos os jogos fora de casa, a chance de você ganhar o Campeonato Brasileiro é 0. Mas na Copa do Brasil isso pode acontecer. Inclusive o Cruzeiro já foi até além. O Cruzeiro fez isso, quase isso na Libertadores de 97.
era numa época que para ganhar a Libertadores você jogava 14 vezes, que era 6 da primeira fase, aí depois oitavas, quartas, semifinal, tudo 2 jogos. O Cruzeiro perdeu 6 jogos naquela campanha. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores com 6 derrotas. E no Brasileiro não fez nada. O campeonato de 24 times, se eu não me engano, ele foi 22º, quase cai para a segunda divisão, mas foi o campeão da Libertadores. Porque Copa é isso. Você sobrevive fora de casa, se você for um timaço, você ganha lá em Lô, beleza. Num jogo desse tamanho, né? Um jogo desse porte. Mas ao Vitória, esse nível de competitividade de Jair Ventura para a Copa do Brasil, eu queria dizer assim, não sei até onde vai, mas eu já vi isso antes. Ô Cássio, ontem eu falei com um torcedor, né? Um torcedor veio até mim e aí falou que tinha sonhado com esse 2-0. Eu até postei no meu story. Ele tinha sonhado com esse 2-0 e tinha falado que Deus tinha falado com ele que ia ser 2-0 e tal. Ele muito emocionado. E ele falou, e eu sonhei também, que o campeão da Copa do Brasil desse ano iria eliminar o Flamengo. Aí eu falei, rapaz, aí eu já não sei, mas trazendo todo esse panorama que você acabou de trazer também, é o maior time da competição, né? E a gente acabou de eliminar ele. Então, é possível, é possível. E o que eu mais fico feliz disso tudo é saber que o torcedor estava confiante antes mesmo do apito do árbitro. É muito gostoso isso, cara. A sensação de que você pode, mesmo sabendo, Davi contra Golias, ok, mas que é possível. E a gente mostrou que é possível. É uma sensação maravilhosa, Cássio. E Jair Ventura, na coletiva, ele responde a sensação maravilhosa, só pegar essa última frase para não deixar passar. Essa sensação maravilhosa, ela não vem em qualquer classificação, não. Pô. Ela vem naquela classificação que faz o cara acreditar longe, assim. Veja, é isso que eu estava falando, que eu falei há pouco. O cara não saiu ontem, o Vitória, ele não pegou a cota de 3 milhões. Ontem eu imagino que nenhum torcedor, acho que dos 30 mil torcedores que estavam no Barradão, meu amigo, se 10% souber que a cota era de 3 milhões, eu acho que é muito. Acho que assim, que em algum momento a Copa do Brasil você está numa crise danada, você está precisando das cotas. Ontem o cara foi disse, meu amigo, veja, passar num jogo desse aqui. A partir de agora não tem mais Pix, né, Cássio? Ninguém mais pensa em Pix. Tem o TED aí, TED, Pix, tem o que não foi. Drex, agora tem até Drex, agora a turma está querendo. Meu irmão, veja, de alguma forma a turma vai transferir esse dinheiro, mas, meu irmão, ainda que, obviamente, o Vitória precisando de dinheiro, mas esses 3 milhões, porque nos últimos anos, inclusive para o Vitória, disse, ganhou, faz o Pix. Ontem não era faz o Pix CBF. Ontem a graça não era ganhamos 3 milhões, ganhamos 4 milhões. Ontem a graça era diferente, meu irmão. A graça é assim, porra, bicho, veja. Vai parar onde? É isso que eu estou dizendo. Pode até parar na próxima fase. A Copa do Brasil é muito cruel. O cara ganha o jogo mais difícil, de repente se enrola no próximo. Copa tem disso também. Mas o pensamento não é esse. O pensamento, bicho, veja. Assim, o que tinha de mais difícil para fazer acabou de ser feito. Ô Cássio, já começou os burburinhos, né? Que o bicho foi de 1,5 milhão ontem. Então, desses 3 milhões, 1,5 milhão já foi Retiro ali para os jogadores. Olha, veja, se a lógica de Fábio Mota for pagar metade, aí eu vou até dar a turma do Vitória, quando eu tô falando turma do Vitória, é jogador mesmo, elenco. O bicho da final vai ser 39 milhões, viu, se for nessa lógica. Será? O prêmio da final é de 78 milhões de reais. É bom Fábio Mota dá um jeito aí, porque se for dessa regra de 50%, tá morto, viu? Eu acho que só foi dessa vez. Meu irmão, veja. É bom conversar com a turma, dá para ser 50% sempre não, viu? Não dá, né? Vitória tá precisando. E ano passado, final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Fábio Mota, né? E aí foi ali pré-eleição. Você teve outra oportunidade ontem também, né? Mas foi, deixa assim. Deixa assim, ó. Eu vi Fábio Mota ontem no posto, parabenizei o presidente, enfim. Eu fiz uma entrevista com ele no ano passado, né?
E aí o destaque era o Mirassol, né? Que mesmo com baixo orçamento conseguiu uma vaga no G4. E eu perguntei para ele o que extrair desse Mirassol para utilizar no Vitória de 2026. E aí ele usou aquele termo guerreirinhos, né? Que seriam jogadores que têm gana de crescer, têm gana de jogar uma Série A, que quer se destacar na carreira, enfim, quer estar no Sport Clube Vitória. E nisso, ele destacou também sobre os bichos, que o Mirassol, cada jogo era um bicho. E é isso, mais ou menos isso que ele está fazendo no Vitória desse ano também. Porque cada jogo um bicho diferente. E ontem eu soube que o bicho era gordo. Tomara que o da final não seja 39 milhões. Mas, ó, jogo tem isso também. Quando o jogo é muito grande, o cara bota o bicho lá em cima e diz, ó, não vai passar. Mas se passar... Se passar, tomou metade. Se passar, pega aí. Jair Ventura ontem falou sobre o sonhar mais alto, né, que já começou a ser tratado aqui nesse programa. E ele respondeu o seguinte: eu acho que a nossa torcida deve sonhar, deve pensar grande. Mas seria muito oportunista da minha parte falar alguma coisa depois de eliminar o Flamengo. Não é o jeito que eu trabalho, não gosto disso. Vamos continuar pensando jogo a jogo, mas a torcida tem direito de tudo. Estamos aqui por eles, tá? E ele repete, né, que o Barradão hoje estava uma loucura e dedica essa classificação para a torcida. Eu digo ele repete porque mais cedo, nessa mesma entrevista coletiva, ele tinha destacado como ele encontrou o vestiário, né? Ele dá um depoimento de que o vestiário estava já muito, muito insano, muito conectado antes da partida. Houve uma pergunta para ele sobre os adversários que vêm pela frente, né? E aí eles assim, eu não sei nem quem se classificou ainda essa noite, só sei que o Vitória passou, mas espero que o próximo sorteio não seja tão violento com a gente outra vez. E aí ele termina dizendo: envelheci 15 anos hoje. O cálculo aí de envelhecimento de Jair Ventura. Tem um vídeo dele assim, porra, enlouquecido, né? Com a classificação. Mas profissionalmente para ele é muito importante também, porque, repito, a gente já fez thumbs aqui, trazendo números, especialista, mas ele é rotulado e por mais que quando a gente trate aqui o venturismo como algo extremamente positivo, muita gente trata o venturismo como algo negativo. E eu vou me lembrar, ano passado, o Fortaleza demite Vojvoda. Eu não sei nem se foi Vojvoda ou se já foi na de Paiva. Já foi de Paiva, né? Demite Vojvoda, traz Paiva. E quando demite Paiva, foi antes do Vitória trazer Jair. E chegou a circular uma notícia na imprensa cearense de que o Fortaleza estava já finalizando a contratação de Jair Ventura. E a enxurrada de comentários negativos. E a versão que se estabeleceu em Fortaleza foi de que ele de fato estava sendo contratado e que a repercussão negativa teria mudado o desfecho da negociação. Repito, isso é a versão que se estabeleceu em Fortaleza. Não sei se a primeira notícia tinha sido um exagero, algo que o jornalista que trouxe não tinha confirmado, não sei se estava tão avançada a negociação assim, mas enfim, a repercussão negativa houve. Se ela foi determinante para o então CEO do Vitória, Marcelo Paz, desistir de Jair, não sei. Mas eu, naquele momento, eu disse assim, claramente escrevi, falei aqui, que a torcida do Fortaleza não estava simplesmente entendendo a condição do campeonato em que ela estava e que estaria trazendo o treinador mais capaz do Brasil de tirar o Fortaleza daquela curva de rebaixamento. Diria que Palermo fez um trabalho muito acima do que eu esperava. E até diluir um pouco essa decisão que eu considero decisão errada do Fortaleza de não ter ido em Jair. O Palermo foi muito bem no Fortaleza. Muito bem mesmo. Mas Jair Ventura foi melhor do que Palermo no Vitória, né?
e segue melhor esse ano. Agradeço demais ao Fortaleza, então. Tá? Exatamente. Até porque o Vitória não poderia trazer Palermo financeiramente, possivelmente. É verdade, verdade. E nem tem esse perfil estabelecido, que o Fortaleza estava naquela ainda de pensar o treinador com ainda algumas questões ali de status, né? E que cair, abre aspas, para Jair Ventura era feio para o Fortaleza de Marcelo Paes, um Fortaleza muito preocupado com imagem. Uhum. E agora que os números estão vindo à tona, que as contas estão sendo reveladas, a gente percebe que era muita preocupação com imagem e não tanta com pagar as contas, né? Isso Perfeito. se tornou real agora. Deixa eu trazer aqui para a tela um quadro que marca esse 2-2 agora do Vitória, Cássio, em confrontos Interessantíssimo. de Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Tem aquele muito marcante de 98. Não era nem. A gente não tinha nem o canal estabelecido de produção de vídeo regular. Quando a gente, no meio da pandemia, a gente fez uma série muito legal que a gente pode até retomar, refazer essa série, que era Nordeste Versus, né? Era o nome da série. Nordeste versus Palmeiras. A gente resgatava os grandes jogos dos clubes do Nordeste contra o Palmeiras. As grandes vitórias e as grandes derrotas. Eu me lembro Foi que na no época Nordeste... com o futebol completamente parado, não foi na Isso, aí pandemia. a gente foi trazendo essas pautas. E o Nordeste versus Flamengo, eu me lembro muito desse 5-0 que ainda se esticou para um 5-2 no Maracanã, Cássio. Mas agora, o que era 2-1 Flamengo está devidamente empatado em 2-2. Fred, essa é um número assim, né? Veja, na história do Flamengo, pela ótica do Flamengo, o Flamengo só foi eliminado por um clube nordestino 5 vezes. Assim, o Ceará já tinha conseguido 2 vezes, inclusive. Então, por ordem cronológica, assim, 98, né? Essa do Vitória com esse 5-0. Esse 5-2 na volta, você tem que olhar com a regra da época, tá? Sim. Com a regra atual, o risco ficou grande. Na volta, com a regra da época, com gol fora de casa, o Flamengo estava muito longe da classificação. Se o jogo tivesse sido 7-2 para o Flamengo, a vaga ainda era do Vitória. Do Vitória, Por causa do gol qualificado. Porque com a regra atual, assim, estaria ali no risco. Mas, na assim, regra atual, faltavam 2 gols para os pênaltis. Isso. Na regra da época, não teria pênalti, faltariam 3 gols para se classificar, e não teria pênalti. Aí tem essa de 2003, 2004, foram 2 anos seguidos, né? 2004, numa semifinal. Foram 2 anos seguidos que o Flamengo eliminou o rubro-negro nordestino na semifinal, porque depois que ele tira o Vitória ali em 23 nas quartas e pega o Sport. Poderia ter sido Sport e Flamengo na semifinal de 2003. Poderia ter sido Sport e Vitória, foi Sport Desculpa, quis dizer exatamente isso, foi mal. Poderia ter sido Sport e Vitória na semifinal da Copa do Brasil de 2003. O Sport eliminou o Atlético Mineiro e o Flamengo tirou Vitória. Só que no outro ano, aí o Flamengo tirou outro rubro-negro, tirou o Sport na semifinal de 2003 e tirou o Vitória na semifinal de 2004. E desses 2 casos, o que é curioso, se você olhar todos os resultados, está 2-2 em confrontos, mas em jogos está 6-2 para o Flamengo. Porque é o que eu falo. Nos pontos corridos, se fosse pontos corridos, o Flamengo teria 18 Nos pontos corridos não dá para o Vitória competir com o Flamengo. Exatamente. Veja, isso aí é o retrato. Nos pontos corridos está 18 pontos para o Flamengo e 6 pontos para o Vitória. Em mata-matas, que é o que importa nesse cenário aqui, está 2-2. Porque, veja, as 2 classificações do Vitória, ele perdeu no Rio. As 2. E as 2 do Flamengo ganhou lá e Lô. Assim, e no fim das contas, pesou a mesma coisa. É por isso que eu falo, o cara pode ser campeão da Copa do Brasil, perde todos os jogos fora de casa. Não é o ideal, mas pode. O Vitória, Cássio, eliminou o Flamengo, mas não se tornou melhor do que o Flamengo. Tem uma frase que de vez em quando eu cito. Para mim está didático. O retrospecto de jogos aí, o que a gente está falando é a diferença. Cássio, tem uma frase que eu sempre cito, de forma recorrente, que eu li no livro de Fernando Meligeni. Tenista Fernando Meligeni, se os mais novos não conhecerem. E Meligeni sempre foi um tenista de capacidade técnica mediana dentro do circuito, né, da elite do tênis, porque ele era um tenista da elite do tênis mundial, mas ele nunca foi um protagonista do tênis mundial.
Mas era um cara que enfrentava os maiores jogadores da sua época. O André Agassi, um Pete Sampras, ele enfrentava. E tem uma frase de Meligeni muito boa, que é o seguinte: eu não tinha como ser melhor do que Pete Sampras. Eu nunca fui melhor. Eu não jogava melhor, eu não sacava melhor, eu não tinha basicamente nada melhor do que Pete Sampras. Mas eu não precisava ser melhor do que Pete Sampras. Eu precisava ser melhor durante 1h30, 2 horas. Pronto. Se eu conseguisse ser melhor que ele, de alguma forma, durante 2 horas, era suficiente. E algumas vezes ele conseguiu ser. E só uma analogia. Disso. E só na analogia, veja, para não parecer a mesma coisa, a diferença de Meligeni para Pete Sampras era maior, tá? Do que para o Flamengo e Vitória, tá? Assim, só bem maior, na verdade, eu diria. A história de Meligeni é ótima, mas só para parecer que Meligeni era o Vitória e Sampras era o Flamengo. No tênis era maior. No tênis era maior. Cássio, veja. Muito maior. Maior não, muito maior. Veja, o Flamengo, Cássio, hoje em dia é brincadeira hoje. Não, veja, o Flamengo joga Mundial de Clubes. Você acabou de falar. O Vitória é um dos 20 futebol é diferente do tênis. Então, o Vitória é um dos 20 da primeira divisão. O Meligeni não era um dos 20. Então, quando você fez a comparação, a primeira coisa que eu pensei foi essa. Ok, não era. Meligeni não era um top 20. Meligeni não era um top 20. Mas um top 20. É porque no tênis também não. Enfim, são 400. Esse seria um bom H-menor. Seria um bom H-menor. Mas eu mantenho aqui, veja, a diferença. Eu acho que o próprio Meligeni concordaria, viu? A diferença é um bom debate, Porque Sampras, na época. E se for na grama, pelo amor de Deus. Não, aí não. Veja só, aí não tinha. Não existiria nenhum recorte de 2 horas. O Saibro era o barradão. O Saibro era o barradão. E o Wimbledon era o. Meu amigo, enfim, era o Maracanã era com 1 a menos por Vitória. 1 a menos por Vitória. Fred, deixa eu só retomar aqui que eu estava falando das classificações do Nordeste, que é uma coisa muito rara. A primeira da história foi justamente essa do Vitória de 98. Tirou as classificações sobre o Flamengo, né? Do Nordeste sobre o Flamengo, que foram poucos, o cara dá para citar. Aí depois veio o Ceará nas oitavas, tudo na Copa do Brasil. Ceará em 2005 nas oitavas, Ceará em 2011 nas quartas de final, e Fortaleza, essa que eu tinha falado, na segunda fase de 16, que tinha sido a última vez que o Flamengo... foi até bom ver. O 16avos, em 2016, ele era a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, a Copa do Brasil cresceu, o 16avos, que continua sendo a mesma fase, com 32 equipes, essa fase agora corresponde à quinta fase da Copa do Brasil, porque ela não aumenta para frente, ela aumenta para trás, na verdade. Né? Acho que para a Série A foi a primeira, né? Como assim? Para os clubes da Série A foi a primeira fase. Foi do pote 1. Né? Não, sim, mas eu estou falando do que corresponde ao chaveamento. Sim, claro, porque, mas é a dualidade, né? Porque na lógica do Flamengo, na lógica do Flamengo caiu na sua primeira fase. Mas eu acho que também foi a mesma coisa ali com o Fortaleza, não sei se ele se estreou nas primeiras... Mas, Fred, pensa no azar do Flamengo também, pegar logo o Vitória na primeira fase, né? Veja, não foi um azar. Agora é bom demais. Uma dessa agora é bom demais. Veja só, fazer o que Ravel fez, foi ano passado, acho que foi ano retrasado, não sei se foi. E a gente disse na hora, saiu, eu gostei. Foi Flamengo. Quando a gente fez o sorteio ao vivo, antes do sorteio ele falou, eu acho que a hora de pegar o Flamengo é agora. O Flamengo está desfalcado, essas semanas desses jogos o Flamengo está complicado. Eu acho que pensando numa estratégia de campeonato, o cara queria ser campeão, né? Pensando numa estratégia de campeonato, ele fez assim, eu acho que a hora de pegar o Flamengo é agora. Pegou o Flamengo eliminou o Bahia. Mas, Cássio, eu acho que eliminou Lailô, viu? Sim, Lailô. Ô, Cássio, eu vou agora lembrar de um debate que nós tivemos um dia desse, para saber se você muda a sua opinião. Tá? Que Yuri não nos ouça. Tivemos um debate um dia desse. De Andrade ou Romão? Não. Tem muito Yuri. Andrade. O outro não nos ouve, não. Bota a mão no ouvido aqui. Naquela última rodada da fase de classificação. É Copa do Nordeste, já passou o tempo, era melhor. Naquela última rodada. Era melhor. Eu cheguei para Cássio e disse assim, Cássio, vê só. Pensando em título
Não é melhor pegar o Vitória logo agora, não, porque tá desfalcado e é jogo único na ilha. O Vitória é muito forte no Barradão. Eu tô pela É um ABC. jogo só, nas eu tô quartas. pela ABC, eu tô pela ABC já, não tem? Era um jogo só, nas quartas, tá? O Vitória tava sem Eric e sem Baralhas. O prédio. Detalhe, eu e a turma lá, eu e a turma lá de mais para cima, viu? A da Fortaleza também. Veja, é óbvio que um resultado desse, dentro do confronto da Copa do Nordeste, Vitória já era o favorito, naturalmente. Veja, dobrou, né? Dobrou. Não, veja. Só para também colocar tudo na forma correta. Sim. Da forma como na nossa própria análise. Antes de começar a competição, a Copa do Nordeste, veja, o Vitória era o único time da primeira divisão. Só tinha Bahia e Vitória. Bahia não participou. Só tinha o Vitória da primeira divisão. Ao contrário do ano passado, tinham 5 nordestinos na primeira divisão, os 5 jogando a Copa do Nordeste. O Vitória tendo uma obrigação moral com a Copa do Nordeste pela falta de títulos desde 2010, uma chance enorme de voltar a ser campeão, de ser o único time da primeira divisão, de ter uma receita. E isso, quando a gente fala primeira divisão, obviamente está falando de receita, ou seja, uma receita, um elenco muito mais forte, uma receita muito maior. O Vitória era o favorito desde o começo. E no momento em que o Vitória joga a fase de grupos quase inteira com os times, com as suas principais peças, porque a gente ainda vê essa Copa do Nordeste ali no meio da Copa do Brasileiro, como é que vai ser, se vai ser misturado e tal. Na hora que o Vitória não faz isso, sobretudo porque perdeu o primeiro jogo do Botafogo, ele teve que recalcular a rota, e aí colocou a cavalaria. Veja, e a gente disse, na hora que colocou na fase de grupos, não vai deixar de colocar contra o Ceará, que não colocou. E contra o ABC, não sei como é que vai ser uma configuração de volta, talvez, se de repente abre um ótimo resultado. Mas no final, contra Fortaleza e o Sport, eu não imagino o Vitória fazendo isso. E aí o Vitória seria favorito de toda forma. Depois de conseguir um resultado como esse, e na hora que essa possível final acontecer, já não tem mais primeira divisão. Já não vai ter nem sequer ali, tem agora o Fortaleza ou o Sport, mas tem no domingo Corinthians, sei lá, tem domingo ali o Grêmio, vai estar parado. O que pode acontecer um pouquinho de falta de ritmo. E olhe lá. Mas nem vai ter, cara. Você é muito em cima. Olhe lá. Que aí, no caso, os outros da primeira divisão vai estar todo mundo entrando de férias para descansar e o Vitória vai ter que estar ali treinando um pouco ainda. Mas eu acho que isso não vai nem fazer diferença. Então, o Vitória era o favorito natural, muito favorito contra o ABC. Fred chama... Eu botei 75% de Fred, tu acho que colocou 90% na nossa gravação. Se fosse hoje, eu botava 95%. E na final, naturalmente, ele seria. Depois de uma classificação como essa. Mas Baralhas estava machucado. Aí, de repente, já está jogando, já está ajudando. Eric, com essa chapadinha dele miserável que faz contra o Palmeiras, faz contra o Flamengo. Já fez contra o Sport também. Quer dizer, contra o Sport tem imã, né? Então a bola sai, tem o imã na barra que puxa. Um atacante com uma fase dessa, com um meio que funciona, um goleiro que está pegando muito. Assim, é um favoritismo natural. Mas a única coisa assim, aí a turma vai ter que ser o Vitória. A turma vai ter que ser o Vitória na final. Eu vi um tweet ontem, né, do torcedor do Sport. O Vitória para quem não entendeu, obviamente, o Vitória de ontem, né? Assim, todo mundo entendeu. Eu vi o tweet ontem do torcedor do Sport, né, falando: rapaz, no nosso ano de ganhar a Copa do Nordeste, o Vitória vira PSG. Aí, pior que não tem jeito, né, irmão? A fase é boa, o momento é bom. Espero que continue. A Copa do Nordeste, naturalmente, tem de tudo. O Bahia parou no Sampaio Corrêa em 2018. Sampaio Corrêa, que no final do ano foi rebaixado para a terceira divisão. A gente não parou por confiança no passado, com um chute a gol. Então, mas ali, um chute no jogo. Mas todo. É diferente. Ali é quartas de final, ali o campeonato... Final, o nível de concentração é aqui. É como o jogo de ontem, é no talo. Então, assim, como imagine que tenha sido do Bahia em 2018, Bahia de Anderson, se eu não me engano. E parou em Andrei, o goleiro do Sampaio Corrêa. Porque final tem disso. Perdeu veja, 1-0 para o Sampaio no Castelão, em São Luís, completamente irreversível na volta. O Bahia não fez um gol. E numa final de campeonato. Eu sei que você deu exemplo do Confiança, Yuri. Mas o que o Vitória... mesmo que fosse aquele mesmo time, numa final do campeonato, a postura seria diferente. Porque a final é clássico, é final. Ela tira mais do jogador, sabe assim? De concentração, de entrega, de tudo. Então, o Vitória numa final como essa, ele não pode fazer o que já aconteceu em outras oportunidades, como para mim o maior exemplo disso, dessa volta da Copa do Brasil, que é a final de 18. Volta da Copa do Nordeste, tá?
Não, então, na volta da Copa do Nordeste de 2013 para cá. E o Vitória é favorito, a gente não fez as odds, né? Mas eu acho que um jogo como esse aumenta. Assim, se fosse assim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, tá? Do que vem pela frente na Copa do Brasil. Dentro desse programa, a gente vai daqui a pouquinho dar um passo além do Vitória e analisar a sexta fase, as oitavas de final da Copa do Brasil e os desenhos que vêm pela frente, além de trazer um histórico. A gente já desenhou aqui um pouco da questão histórica, mas trazer um histórico mais recortado das principais participações do Nordeste na competição. Os muros que o Vitória pode derrubar, inclusive tem um recorde que ele pode bater caso avance mais uma fase. Porém, agora a gente precisa fechar a análise do jogo em si. E temos uma avaliação individual pela frente que Yuri vai conduzir de forma mais direta, tá? E aí, Yuri, eu sempre a gente nunca fez um programa junto. Eu sempre começo, eu nunca vou do goleiro ao centroavante, né? Eu sempre busco alguns outros caminhos, até para que o debate muitas vezes siga no rumo do que a gente já vem. Sim. E eu falei da entrevista de Jair Ventura, né, naquela questão de sonhar alto, e ele, em outro momento da entrevista, ele fala sobre conversas necessárias que ele teve com Kaique Gonçalves e, sobretudo, com Kaiser, tá? E ele diz o seguinte: é normal alguns não falarem com os atletas. Ele está falando dos treinadores, tá? Porque ele antes vem dizendo que ele teve 10 anos como auxiliar e trabalhou com muitos treinadores. E ele diz o seguinte: é normal que alguns treinadores não falem com os atletas quando tomam decisões, por exemplo, de quem vai ser titular ou quem não vai ser. Mas ele disse que gosta e que foi conversar com Kaique Gonçalves e com Kaiser, explicar para eles as decisões. Não é sobre quem é melhor. Do outro lado, o treinador também teve que fazer uma escolha entre Pedro e Bruno Henrique. Kaiser entendeu muito bem. Mas também é importante o jogador não gostar de sair. Ele tem que querer jogar. E Jair Ventura destaca o que ele define como um ambiente maravilhoso. E aí eu queria começar, Vitor, justamente por algo que chama atenção. A gente falou aqui da Copa do Nordeste e o Vitória teve um enorme trabalho para vencer o Ceará com um homem a mais. E assim é o futebol. O Vitória atropela um verbo muito forte. O Vitória elimina o Flamengo vencendo por 2-0, mas há uma semana sofreu, entre aspas, teve o controle, obviamente, mas não teve facilidade para eliminar o Ceará em jogo único na Copa do Nordeste com um homem a mais. Kaiser entrou e fez o gol. Kaiser que vinha machucado e René foi bem enquanto o Kaiser esteve machucado. Eu queria a tua visão, porque Kaiser ontem ele entra faltando 15 minutos para o final do jogo. Queria começar debatendo essa decisão de Jair Ventura de começar com René em detrimento de Kaiser, e aí queria também a tua visão, obviamente, da atuação de René. Queria começar por essa escolha difícil que Ventura bateu no peito e assumiu. O Kaiser, ele chegou aqui no Vitória com muita moral, né? Foi o jogo Vitória e Vasco, se eu não me engano. A gente com 1 a menos naquele jogo, o Kaiser já fez 2 gols no mesmo jogo na sua estreia. E ele logo ganhou a torcida, né? A torcida fez até música para ele. Enfim, ele tem um carinho muito grande da torcida. E mesmo nessa fase que eu digo que não é boa de Kaiser, a torcida ainda apoia muito ele. Ontem o Kaiser entrou no jogo aos 75, como tá aí na nossa escalação, e não fez absolutamente nada. Errou tudo que foi proposto a fazer. Tudo. Até segurar a bola ele não conseguiu. Mas eu acho que é de bom tom que exista a compreensão do lado dele que o momento de René é muito melhor. René é um jogador que traz muito mais mobilidade,
um jogador muito mais rápido que Kaiser, um jogador que volta para buscar a bola, que quebra as linhas muito mais fácil do que Kaiser, porque tem mais velocidade também. Enfim, o momento é de René. Não tem jeito. O momento é de René, e eu acho que Kaiser agora tem que respeitar esse momento. Ele já é um jogador experiente, já passou por grandes clubes também, como o Vasco, o Atlético Paranaense, o próprio Fortaleza. E René é um cara que está chegando agora, vindo da Portuguesa. É o artilheiro da Copa do Brasil, porque tem os gols também da Portuguesa, né? E ele está jogando muito bem. No jogo contra o Ceará, eu acho até complicado falar, porque o Vitória está tendo um calendário muito apertado. Muito apertado. Além da Copa do Brasil, a gente joga a Copa do Nordeste. E tem alguns times do Nordeste que já não estão jogando Copa do Brasil, e vice-versa, enfim. O Jair Ventura mesmo fala em coletiva que o time não está treinando, porque não tem tempo. Ontem de ontem existia um treinamento e eles treinaram pênalti. Então, é muito mais ali do entrosamento da equipe, né? Fora que aquele jogo, o time estava muito cansado, alguns jogadores foram poupados também, né? Mas é muito sobre o entrosamento da equipe. E René é muito mais entrosado do que Kaiser. Eu acho também. Ainda mais quando tem a presença de Zé Vitor, que já vem com ele desde a Portuguesa. Você quer que eu já dê a nota para René também? Eu ia tirar do mudo para falar justamente isso. Sendo assim, sua avaliação para os 75 minutos de René e para a reta final de Kaiser, que você já deu 2 spoilers aí, né? Uhum. De que Kaiser errou tudo e René teve mais uma participação muito importante para a equipe. René, eu vou colocar o bom. O verde mais claro. Poderia ser um razoável também, porque ele não fez aquele jogo exuberante. Mas ali uma nota 7, vamos dizer assim, para René, que teve uma chance também, que o Rossi foi muito bem na jogada, e uma chance que já é característica de René, né? Pegar a bola do início do meio de campo e trazer quase individualmente, né? Para fazer a finalização. Fez um gol numa jogada individual contra o Fluminense, enfim, é um jogador que pode nos trazer isso. E o Kaiser, eu vou colocar o laranja. Tá. Ruim. O Kaiser foi muito ruim ontem. Mas assim, é o laranja, é o ruim, né? Com aquela perspectiva de que ele pode melhorar, porque eu sei que ele pode melhorar. Ele já me trouxe isso no Esporte Clube Vitória. Ele tem lastro para isso. Só que o momento, realmente, voltando de lesão, não é tão bom. E ontem ele não jogou bem. Quem foi o grande jogador da noite? Zé Vitor. Posso colocar 2? Claro. Luan Cândido, porque foi muito bem. O Luan Cândido que veio. Rapaz, cara, deixa eu te contar uma coisa engraçada. Luan Cândido que aí é zagueiro, né? Assim, ele vem do esporte como lateral esquerdo. Ele é zagueiro. E o único zagueiro canhoto que a gente tem, a gente estava com muito receio, porque ele veio do esporte. E eu até perguntei para do pior esporte de todos os tempos. História, né? Do esporte, Eu perguntei para uma amiga, Thaís Ramos, daí de Pernambuco, né? Falei, e aí, Luan Cândido, não sei o quê. O feedback foi terrível. Aí eu falei, rapaz, que zorra é essa, velho? Mas Luan Cândido sempre foi um cara muito bem avaliado tecnicamente. Muito bem avaliado tecnicamente. Mas sempre teve um senão que acompanha a carreira dele. Ele larga. Ou quando ele fica muito tempo no banco, ou quando acontece o que aconteceu ano passado no esporte, que o campeonato acabou no meio. E ele não é aquele cara que é um exemplo de profissionalismo, digamos assim. É o que ele não está hoje onde a carreira dele desenhou que ele teria de desenvolvimento, né, ter uma venda para o exterior, se firmar no primeiro degrau por conta disso. Quando ele vai ficando no banco, ele vai ganhando peso. Ele saiu daqui pesado no final do ano. Ele não chegou pesado. Ele jogou bem no começo. Ele chega pesado no Vitória também. Porque no Vitória ele saiu daqui, né? Então ele saiu com todo o peso real, né? Que a campanha do esporte deu para ele, moral. E é isso.
eu lembro de Cauê comentando muito isso. Se ele for para o banco, ele começa a ganhar peso, ele larga. No Sport, ele nem foi para o banco. Chegou até aí. Mas ele foi perdendo a motivação comum. Não foi só ele. E acho até natural que tenha tido essa queda de motivação. Mas pode avaliar os dois agora. Luan Cândido, que fez o segundo gol, inclusive. Né? Eu vou colocar o melhor da partida do Luan, justamente pelo gol da classificação ter sido dele. E defensivamente ele não deixou a desejar também. Foi muito bem. Existiu uma solidez defensiva no sistema de Jair Ventura que eu gostei muito. E o Zé Vitor também, eu sempre falo aqui que muita gente acha que ele é 5, porque ele tem 1,94 m, mas ele é um 8, tem muita saída de bola, é um segundo volante, né? E o Zé Vitor, ele foi uma gratíssima surpresa, tanto que o Baralhas volta e o Baralhas se machuca, o Zé Vitor entra no lugar do Baralhas e ele não sai, porque ele tomou conta do meio de campo, cara. Ele tomou conta do meio de campo. E o Zé Vitor jogou muito, muito bem ontem também. É um cara, uma grata surpresa. Eu direto aqui, eu tô agradecendo a Portuguesa de São Paulo, porque esses dois aí, cara, esses dois achados. O Vitória fez uma ação muito forte na Portuguesa, que fez um bom Campeonato Paulista, tá? Perdeu para o Corinthians ali no limite, né? E foi realmente... A Copa do Brasil também. Foi interessante. Né? Eles eliminaram... Na Copa do Brasil caiu o Paysandu, né? Assim, caiu o Paysandu em casa, né? Chegou a passar uma fase, né? Mais alguém fica com a avaliação principal? Arcanjo? Arcanjo, um ótimo também, porque foram 7 chutes ao gol, né? E algumas defesas difíceis também. Eu quero destacar também, claro, Martínez, que joga muito, corre os 90 minutos, cara. Um jogador que está visivelmente exausto, né? Pela quantidade de partidas, cansado mesmo. Só que ele não para de se doar. É um cara que casou. Sabe, tem aqueles jogadores que casam com o time, né? Que dá um match assim de primeira, e o Martínez é esse caso. E esse sistema com 3 volantes, o Jair veio no ano passado com o 5-3-2, né? Ou 5-2-3, enfim, que eram a linha de 5 lá no fundo. Hoje já consegue utilizar o 4-3-3, e muito porque ele utiliza 3 volantes que são marcadores e tem uma saída de bola muito boa. Porque o Baralhas também dispensa comentário. Ontem eu vou colocar nota bom, só apenas bom. Não, ótimo, porque tá voltando de lesão agora. Eu sei que ele pode ser muito melhor também, mas também não deixou de se doar, porque foi um jogo de, querendo ou não, cara, foi um jogo de ataque contra a defesa em que nós fomos muito mais eficientes, né? E assim, mesmo sendo um jogo de ataque contra a defesa, a gente não sofreu grandes riscos, não tivemos aquela chance de o Flamengo vai fazer gol a qualquer momento, porque a gente também estava muito bem defensivamente. Então o Baralhas vai ser um bom. Fora o Baralhas, o Eric, que foi o autor do primeiro gol, né? Ele até apelidou aquela batida dele, ele mesmo apelidou como chapada gostosa. E quando a confiança tá alta, meu irmão, o cara acerta e não tem jeito. Futebol é muito sobre confiança também, né? E qualidade, meu irmão. Isso aí, o cara tá fazendo isso aí há 10 anos, pô. E esse é aquele gol que roda e começa a rodar. Eu e Cássio, a gente estava finalizando as gravações dos vídeos que a gente colocou no ar aqui no canal ontem. Sim. Quando acabou, o Cássio olhou para mim e fez assim: tu viu o gol de Eric? Tava 1-0, né? Tu viu o gol de Eric? Eu disse, não vi ainda, né? Mas a gente fica muitas vezes fazendo as gravações e acompanhando os jogos ali, né? Com o aplicativo aberto sim. e tal. Eu sabia, obviamente, quanto é que tava. Vale, inclusive, pontuar, Fred, o gol que ele fez no Maracanã também, tá? Só para dizer assim, que não é chapéu. Primeiro, assim, o cara fez golaço na ida e na volta. Verdade. E eu acho que para ficar mais bonito ainda, a batida dele ainda bate na trave antes de entrar no gol. E, enfim,
Já estão falando aí que tem que levar Eric para a Copa do Mundo. Olha esse negócio aí, Marcelotti. Que eu não quero que você desgaste meu jogador assim, não. Mas o Eric foi. Veja, se for convocado, não joga a final da Copa do Nordeste, não, viu? A final da Copa do Nordeste. Cássio tem um plano agora. Veja, eu posso ter, a final da Copa do Nordeste é na data FIFA. Não, joga não. Na verdade, Cássio, quem for convocado não joga nem a última rodada do Brasileiro. É isso aí. Rapaz, não sei se vão melhor levar o Neymar mesmo. Leva Neymar. Leva Neymar. Leva 26, leva. Eu vou colocar. Esse jogo, inclusive, tá se aproximando, né? Santos e Vitória? É isso. É fora de casa. Eu acho que é daqui a 2 jogos. É isso. É antes da parada. Eu tinha isso em mente que antes era antes da parada. O Eric, eu vou colocar um verde claro, tá? Nota boa. Não vou colocar ótimo, porque apesar do gol... Para não chamar atenção, tá escondendo o jogador aqui. Também. Para o Ancelotti não ver. Eu queria dar um ótimo, mas depois daquilo ele deu uma apagada um pouco no jogo, entende? Mas se eu sou Eric assistindo agora, eu dizia, esse filho da puta quer que eu faça mais o quê, cara? Não, velho. Eu fiz na ida, eu fiz um golaço na volta e o cara me meteu um bem. Vamos mudar aqui? Vamos mudar? Eu não ia me intrometer. Vamos botar o ótimo. Vamos dar um ponto extra aí. Porque a jogada... Pela plasticidade do gol. Justamente, também. E a jogada de Luan Cândido começa com o Eric também. Pronto. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui se foi uma assistência também de Eric. Eu acho que foi. Acho que Jair Ventura até destacou. Um gol e uma assistência, né? Pois é, então... Desculpa, Eric, me perdoe, meu irmão. Porque, detalhe, viu? Tem muito jogador que só assiste isso aqui. Eu tô sabendo. Sabe, né? O cara vem direto para esse trecho aqui. A gente já viu até print de jogador. Isso é evolução dos jornais. Era um jornal, tinha época que dava a notinha pro jornal papel, né? Você sabe nem que existia isso, mas existia jornal de papel. E tinha as notinhas. Alguns jornais... jornal, aquela questão, tinha um espaço, se o anúncio fosse muito grande, priorizava o anúncio e tal, mas de vez em quando tinha um espaço, em alguns casos você diz, tem uma frase para cada notinha, prendeu bem a bola, finalizou bastante, excesso de faltas, desconcentrado, foi uma coisa simples, mesmo que tivesse todo um texto contando a história do jogo, no dia seguinte, era uma coisa muito comum, assim, o jogador questionou o jornalista, meu irmão, esse 4 aqui, esse cara que cobriu o dia dele. E essa outra... Pô, bicho, se amarelo com 10 minutos fosse expulso no primeiro tempo, tu queria que nota? Assim, o cara não quer nem ver a análise, ele só quer ver a cor dele, se tá verde, claro. Mesma coisa. Isso aí é só evolução. É o HD, é o 4K da notinha do jornal. Detalhe, isso da própria placar, bola de prata é um clássico, meu irmão. Assim, jogador comprava placar para ver nas últimas páginas da placar, o tabelão da placar, como é que o cara tava na bola de prata do Campeonato Brasileiro. Ô, Yuri, agora eu acho que acabaram, né? Os ótimos, digamos assim. Sim, os ótimos acabaram. Gastamos o veto que a gente tinha às suas avaliações. A intervenção, né? Não, mas foi boa. Se bem que foi aceito, né? Foi aceito, a boa, gente recupera o veto. É igual a desafio no... Foi boa. Recuperamos o veto. Então vou começar com um razoável, tá bom? Com amarelinho, pode ser? Pode seguir como quiser, a gente vai acompanhando. Mateuzinho, que fez ontem 150 jogos pelo Esporte Clube Vitória. Um jogo festivo também para ele. Um cara que está carregando aí, desde 2023, uma história bonita com o clube. A gente tem muita identificação com o Mateuzinho, com o filho dele, João Pedro, também. Porém, ontem não jogou bem. Eu acho que ontem não foi um bom jogo do Mateuzinho, mas razoável. Vamos pro Venturismo. Falta Kaká e os dois laterais, tá? Aqui é onde o venturismo se concentra, né? Na linha defensiva. Ramon bom, tá? Ramon e Nathan Mendes bem. Sim. Nathan Mendes deixa muito a desejar na parte ofensiva. Ele não é aquele lateral que vai para a linha de fundo, que faz bons cruzamentos, mas na parte defensiva ele se doa bastante. E ontem não fez um jogo ruim.
como vocês mesmo Aí disseram. a tua resposta para ele, a resposta dele para tu agora seria o seguinte: Yuri, eu marquei o que eu marquei. Se eu ainda fosse bem no ataque, eu tava no Barcelona, pô. É isso mesmo. Eu É isso tava, mesmo. eu É isso tava no mesmo. Barcelona, miserável. Se eu soubesse cruzar e fazer É. de fundo, eu tava no Barcelona. E como vocês falaram anteriormente, né, a linha defensiva do Flamengo era quase a da seleção brasileira, tendo ali na direita o único que não foi convocado, mas é o Emerson Royal, que estava no Milan até um dia desses, né? Então é um outro panorama. E Kaká eu vou dar bem também. Sim, claro. É. Queria dar um ótimo também para Kaká. Vamos de ótimo para Kaká? Eu ia dizer Vamos de isso, assim, ótimo. veja só, esse sistema defensivo todo, ele. É porque Foi às bem, vezes foi bem. o sistema defensivo ele passa. Se o sistema defensivo suportou bem, você destacou. Arcanjo, ele fez boas defesas, mas não teve aquela gol do Flamengo, né? Eita, Sim. gol do Flamengo. Porque foi muito bem protegido, né? Uhum. E aí eu não vou nem dar a você o direito de pensar e não dar um muito bem pro Jair? professor. Ah, esquece. Eu mesmo iria fazer alguma coisa, seria um devaneio da minha cabeça aqui se não fosse um ótimo para muito bem para Jair Ventura, cara. Eu Logo no gosto. começo do programa, a gente tava com aquela primeira tela, né, que tinha essa mesma foto até ele de braços abertos e tal. E aí você falou assim: "Mas ontem, graças a Deus, veio aqui na garganta dizer: você está se referindo a Deus mesmo ou a Jair Ventura?" Pô, Mas cara, no começo do programa o cara segura mais as gracinhas. é A verdade. estrelinha para Luan Cândido, meu irmão. Nesse caso, a estrelinha era do treinador mesmo. Vamos dar duas, Cássio. Vou dar essa. Pode ser. Nesse jogo de xadrez aí entre nesse jogo de Jair xadrez Ventura aí, o cara fez o que e Léo dava. Jardim, é isso. Agora eu vou botar no peito, igual a xerife, viu? Man of the match é o homem. Vou botar no peito aqui, igual a xerife. Cara, eu logo quando o Jair chegou, né, o empresário dele, eu acho que foi até vice-presidente do esporte uma época, o Chico, eu esqueci. Sim, Chico Guerra. Chico Guerra, né? Perfeito. Ele me seguiu, tal. Ele até é empresário também de Muniz, que tá no Furran agora. Exatamente. E aí eu troquei uma ideia ali com o Chico e ele me falou sobre Jair e tal. Eu já critiquei Jair em alguns momentos, mas eu nunca critiquei ao ponto de dizer que ele era o maior dos culpados pela fase do clube. Eu sempre enxergava o que Jair fazia, tirando leite de pedra mesmo, cara. Porque o nosso time é limitado, nosso orçamento, como a gente já falou aqui, é o 17º do Brasileirão. A gente não tem um banco que a gente pode confiar, que a gente pode contar, e Jair Ventura consegue extrair desses jogadores o melhor. Então, Jair Ventura tem sido o man of the match há algumas partidas, e esse momento do Vitória é muito por causa de Jair Ventura. Então, não tenho o que falar dele. É o venturismo, né, cara? Ele e Chico, né, hoje empresário dele, se conheceram no esporte. Tá? Foi aí que a relação começou e depois ele se tornou empresário de Jair. Ele começou, na verdade, depois que eles se conheceram no esporte, Jair estava sem empresário, ele foi dar uma força na negociação seguinte, acho que foi para o Juventude, não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Se foi Chapecoense ou Juventude, vai me fugir aqui. Talvez Chapecoense. E aí ele disse, não, foi ajudar e aí ficou mesmo, e agora são. Tem a relação realmente profissional do empresário e do treinador. Então tá aí a avaliação do Vitória na colossal. Quer fazer dessa forma. Os reservas bem rapidamente aqui? Eu acho que verdade, desculpa, fugi nos reservas, desculpa. Só verdade. Teve Kaiser ali que eu já... Porque a gente foi pelo faltou Kaique, né, Edenilson, Marinho e Tazia. Desculpa, pode ser. Kaique e Edenilson, eu vou colocar branco. Sem nome. Já, por isso que eu falei bem rapidamente. 89 e 97, meu 97, o jogo terminou em 98, o juiz deu mais um de acréscimo, né? Mas Edenilson entrou. Kaique, que eu gosto muito, Kaique que veio do Ceará do ano passado, né? É um jogador que é um primeiro volante, que às vezes faz aquela linha de 3 ali também, quando o Vitória joga fora de casa.
Eu gosto muito do Kaique. Pensei até que ontem ele não iria sair para o lugar de Baralhas. Pensei que iria manter ali o meio de campo. Não vou falar nada porque deu certo, então, graças a Deus está aí. Mas o Kaique é muito bom jogador. E o Tarzia e Marinho, eu vou colocar razoável para os dois. Certo? O amarelo. Marinho que, cara, ainda falta. Eu não falo nem sobre Marinho jogar 10% de 2016, que foi o ano que ele se destacou para o Brasil inteiro, que foi o ano que ficou marcado na história do Vitória também e tal. Ele salvando a gente. Eu acho que Marinho pode ir para o mercado, viu? Você acha, cara? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele baixou muito o salário para estar aqui, o Papelinho falou. Entendi. Ele queria jogar no Vitória. Então, eu acho que ele termina o ano aqui. Só que tem que melhorar muito. Muito. Por isso, assim, eu acho que ele tá uma chance, 2 chances, 3 chances, e o time, veja só, vai ter qualificação na janela, concorda? Espero que sim. Sempre tem, até porque se estiver bem, aí é que tem mesmo, né? Porque nossa é até folha mais fácil trazer jogador. Já tá no teto, já tá no teto isso. A folha do Vitória. Mas, tá muito esticada, né? Enfim, assim... A contribuição de Marinho tem sido muito pequena mesmo, né? Nessa temporada. O Papelinho disse que Canta Pedra tá machucado, é? Não. Perdeu pro espaço. Perdeu espaço. E informações que eu tenho é que ele não gosta muito de Jair Ventura, tá? Não gosta muito do estilo de treino de Jair, de algumas outras coisas, enfim. Mas... Certo. Sempre tem, né? Não dá para agradar todo mundo, né? Agradando a torcida, eu não ligo porque acontece internamente, enfim. É só fazer uma ponte aí que tudo se resolve. Mas, enfim, agora sim, a avaliação do Vitória devidamente fechada, tá? E a gente vai para um vídeo da Bet Nacional com Vini Júnior, que se transformou em Vini Sênior, para dar um recado que é importantíssimo, que é o do jogo com responsabilidade. A gente assiste esse vídeo e na volta, muito mais Copa do Brasil, a gente volta focando no que vem pela frente. Oitavas de final, sorteio, datas, e aí a gente resgata a história do Nordeste nessas fases decisivas da competição. Bet Nacional apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir, se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Agora a gente tem na tela uma espécie de álbum de figurinhas da Copa do Brasil com os 16 escudos colados das equipes que avançam para as oitavas de final do torneio. No extrato desses 16 times, nós temos 14 da Série A, ou seja, são equipes que já estrearam na quinta fase e venceram o confronto, e mais 2 clubes da Série B. Nesse caso, eles avançaram 4 fases, porque também não largaram lá do começo. Os 2 clubes da Série B são Juventude e Fortaleza. E aí a gente separa o grau de dificuldade que cada um teve para chegar nessas oitavas de final. O Fortaleza, por ter um ranking qualificado, na hora do sorteio da quinta fase, ele foi para o pote 1. O Vitória, por exemplo, não ficou no pote 1. O Vitória foi para o pote 2, por isso que enfrentou o Flamengo. O Fortaleza foi para o pote 1 e teve pela frente um confronto com outro time de Série B, outra equipe do Nordeste, o CRB, e passou, meio da forma Carpini, de passar, vencendo no Castelão por 2-1 e segurando o resultado com mérito, até perder um pênalti, né? Meritelo perdeu um pênalti, 0-0 em Maceió. O Fortaleza, dessa forma, se coloca na 6ª fase ou oitava de final da Copa do Brasil. Já o Juventude, ele foi o único time da Série B, Cássio, que precisou enfrentar um adversário da Série A e prevaleceu. 2 jogos contra o São Paulo, empata
no Morumbi e vence, tá? O São Paulo teve um jogador expulso muito no começo do jogo, e aí o Juventude conseguiu prevalecer. Agora, Cássio, para a gente falar, sobretudo, dos times da Série B, mais focado nesse Juventude, já que eliminou o São Paulo, eu diria que aquele velho chavão que se repete todos os anos na Série B, estamos vendo a pior Série B de todos os tempos e que já foi muitas vezes repetido esse ano. Os confrontos dessa quinta fase da Copa do Brasil, eles deixaram para mim um saldo técnico positivo, viu, para as equipes da Série B. A gente viu um Ceará que teve a vaga nas mãos contra o Atlético Mineiro e leva um gol na última bola. A gente viu o Atlético Goianiense levando a decisão para os pênaltis contra o Atlético Paranaense. Esses dois são os que mais chamam a atenção, mas o próprio Atlético contra o Inter teve jogo, Operário contra o Fluminense. No final das contas, achei um enfrentamento muito, muito competitivo, Cássio, da Série B contra a Série A nessa quinta fase. Tendo o Juventude aí como, abre aspas, o vencedor, né? Que foi o único que conseguiu ser mais do que competitivo, conseguiu eliminar, Cássio. Fred, se você colocar o peso, como tá na tela aí, o peso da representatividade da primeira divisão, nem seria essa imagem que você trouxe, mas existem as nuances. Por exemplo, no comparativo com o ano passado, foram 12 times da Série A, 2 da Série B e 2 da Série C no ano passado. Só que nem todo mundo da primeira divisão jogava a Copa do Brasil. A grande diferença é a implementação do modelo desse ano, que fez a Copa do Brasil subir para 126 clubes, o que garantiu, eu considero um acerto, inclusive, eu defendia isso. Acho todos os times da primeira divisão já terem vaga automática na Copa do Brasil e, ao mesmo tempo que tiveram vaga, a CBF colocou esses times lá na frente, nessa fase, inclusive, na quinta fase, ou seja, dos 32 clubes dessa fase 16 avos de final, 20 eram na primeira divisão. A chance de a primeira divisão ser ainda maior nas oitavas era bem real, no fim das contas. O sorteio impediu, porque botou lá CRB e Fortaleza e não tinha como, né? Porque o Fortaleza já estava no pote 1. Então, Fred, o cenário da presença massiva da primeira divisão já seria regular. Mas o desempenho dos times da segunda divisão, e aí você deixa esse número um pouco de lado e observa o que os times da segunda divisão fizeram, assim, eles flertaram com como se os 20 times da primeira divisão não tivessem estreado, como se fosse a Copa do Brasil do modelo anterior, porque ficou um triz de estar 12-4, assim, com o Ceará, e é um triz de verdade, né? O Ceará... triz de verdade, Os dois foram nos pênaltis e o Ceará teve no campo, na verdade, isso, né, a chance. Ainda que nos pênaltis, tanto o Atlético Paranaense quanto o Atlético Mineiro tenham passado bem, assim, né? Assim, sem muito susto, né? Mas foi o 0-0 lá em Curitiba na ida e 0-0 na volta. Ainda, de toda forma, levou para os pênaltis. E lá no Castelão, pelo amor de Deus, assim, o Ceará conseguiu transformar uma classificação grande numa catástrofe. Assim, de ter, reverter contra o Atlético Mineiro, ganhar e tudo, tirar no tempo normal, de repente virar uma eliminação nos pênaltis de forma incrível. Ainda no roteiro, o goleiro é o ex-goleiro do Ceará ainda, né? Everson. Mas nenhum foi engolido também, né, Cássio? Que eu acho que assim, não. O Atlético, assim, Operário, Goiás, todos também tiveram um bom enfrentamento. O Goiás, acho que menos, assim, menos. Eu colocaria mais... Veja, não foram engolidos, tudo bem, mas de flertar com a classificação... Não, flertar com a classificação não, mas de competir... Isso. Né? Acho que competir eles foram bem, pô. E sobre a pior segunda divisão de todos os tempos, veja, se fala isso todos os anos, e geralmente sempre quem fala ou quem está mal nela, ou o rival está bem, que não necessariamente é a mesma coisa, ou que não está disputando. Assim, é sempre alguém que está com um olhar um pouco de fora, assim, e para mim veja, o Vitória ali do 23 possivelmente tem a torcida do Bahia dizendo que era a pior Série B de todos os tempos, para o Vitória estar liderando. Na hora... meu irmão...
É normal, isso se repete. É normal. Aí o Náutico liderou em 21, aí a do Sport dizia, aí o Sport lidera ali, vai bem uma parte de 23, aí o do Náutico diz o contrário. Veja, isso aí eu nunca me apeguei a isso não, porque no fim das contas, na verdade, a segunda divisão ela é muito parecida sempre. Assim, ela sempre... A diferença é quando tem uma potência jogando, o que não teve esse ano, não teve ano passado, potência que eu digo, como foi a de 22. A de 22, ela é inclusive até fácil, é a maior segunda divisão de todos os tempos. Sim. Tinha Cruzeiro, tinha Vasco, tinha Grêmio, tinha o Bahia virando SAF. Veja, aí é fácil, mas tirando aquilo ali, geralmente ela não tem diferença nenhuma. Mas na parte técnica, o curioso é que o Ceará estava repleto de problemas para fazer isso com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também sei que estava com seus problemas, mas o Ceará tinha muito problema para, de repente, estar eliminando o Atlético Mineiro. Seria bem surpreendente pelo que vem sendo o ano do Ceará. No caso do Juventude, é o Alfredo Jaconi, que é muito forte, assim, ainda mais no inverno. Aí, meu irmão, no inverno, de noite, aí vira uma arma dos caras. Só para passar... conclui, Cássio, desculpa. Não, pode seguir. Não, eu só ia dizer para passar, para fechar essa questão da Série B, eu ia trazer, porque eu falei ali da competitividade, tá? Operário empatou em casa e perdeu fora por 2-1 para o Fluminense. Goiás empatou com o Cruzeiro em casa e perdeu fora por 1-0. O Atlético perdeu as duas, mas por 2-1 e 3-1. Né? São equipes que, assim, repito, eu achei que foi um desempenho bom da Série B contra a Série A. E aí a gente tem 2 da Série B. E aí quando a gente vai para os 14 da Série A, a gente encontra aqueles 3 que eu sei que existe um Z4, obviamente, todo mundo sabe, mas nessa temporada a gente até tem falado muito, Cássio, no Raio X, de Z3, né? De Remo, de Mirassol e de Chape. E os 3 avançaram batendo equipes que estão acima na classificação. O Remo lailou no Bahia, tá? Tá no silencioso, Cássio. O Remo lailou no Bahia. No caso do Remo, soma inclusive com a goleada no Brasileiro, assim, tá 9-3 para o Remo em cima do Bahia. Lá e lá, né? No caso, Lô, né? Lá e Lô. Isso, porque... Coitado do Bahia, rapaz. tem levado remada tem um tempo já. E de Condé, sobretudo, né? O pai Condé, né? Não tem jeito. Eu achei interessante, achei engraçado quando o Remo vence, se eu não me engano, o Grêmio depois, né? Aí teve um post que ficou muito famoso, né? Que é a galera comemorando. Finalmente eu venci um time que não era o Bahia na Série A. Porque o Bahia já tava virando freguês do Remo, né? Eu só queria pontuar. Condé sabe, Rogério Ceni de ao avesso, assim, se virar ao avesso, o Condé sabe de tudo de Rogério Ceni. Eu só queria destacar uma coisa, Fred, que além do Z4 também, a maioria desses times aí estão na segunda parte da tabela, né? O Internacional, o Santos não vive um bom momento, o Corinthians, a Chapecoense está no Z4. Mas, enfim, é palpável, tá? Vamos lá, vivendo um bom momento. A gente tem, obviamente, Palmeiras, Fluminense, tá? Fluminense, Atlético Paranaense, e eu acho bom tratar o Corinthians, mesmo mal na Série A, como vivendo um bom momento, porque nas Copas ele é forte. E tá fazendo a boa Libertadores. Detalhe, ganhou a Supercopa, ganhou a Copa do Brasil, vem fazendo a Libertadores, assim. Então, tem uma característica muito... E tá no melhor... Fernando Diniz tem uma escala, né? Ele tá no primeiro... Ele tá no atual momento, é o melhor momento da escala Fernando Diniz. Perfeito. Mas é justamente isso, Cássio. O Fernando Diniz tem escalas, né? Hoje saiu uma leitura labial do querido Veloso, que ele é até aqui de Salvador, uma conversa entre Diniz e Gabriel Paulista. Gabriel Paulista falando assim, eu não passei aquela hora, mas, para me chamar de burro, precisa ficar me chamando de burro. Então, meio que já tá, sabe? São as camadas Fernando Diniz, né? Ainda que se diga que, mas no futebol assim, mas, é tão incontrolável assim pro cara... Pra ele cara, sempre foi assim. Não, é psicólogo. Não, é uma retórica assim. Veja, é óbvio que para ele tem um cara só. Mas assim, não entrar o quanto essa queixa explode em algum momento, enquanto esse temperamento, enquanto esse tratamento aos jogadores. Satura, né?
Uma parte dos jogadores leva, outra parte se incomoda bastante. E assim, que coisa repetida, meu irmão. Assim, mas pô, se o cara acha que é normal e vai ficar assim, paciência, velho. Mas é impressionante. E Gabriel Paulista... Por parte do técnico, inclusive. Gabriel Paulista acabou de jogar no Arsenal, no Villarreal, no Besiktas, no Atlético de Madrid. Aí vem para o Brasil jogar no time que ele ama para ser chamado de burro por Fernando Diniz, né? Aí é uma sacanagem também, né? Mas enfim. Tem treinadores que não mudam, né? Que vão carregando seus problemas. As oitavas valem, né? Cada clube que avançou para as oitavas recebeu 3 milhões de reais, né, para a disputa das oitavas. E esses jogos acontecem, tem uma característica aí, a gente viu, né, Cássio, na postagem oficial da CBF, esses jogos não acontecem em 2 quartas-feiras, eles acontecem em sequência absoluta. Fim de semana e logo no meio de semana, né? Não tem intervalo entre essas 2 partidas. É raríssimo a gente ver isso na Copa do Brasil, mas tem essa peculiaridade, né, Cássio? Isso. O perfil da Copa do Brasil ele já colocou, tá fixado na hora que colocou, inclusive essa imagem do perfil da Copa do Brasil, o perfil oficial, e as datas básicas, elas começam num fim de semana, no sábado, 1º de agosto, e vai na quarta-feira. Mas, obviamente, pode ser quinta, tô falando da data... sábado, domingo, terça, quarta e quinta. Isso. Mas eu achei curioso porque a data básica não era no domingo. Eu acho que tem até que ver o que é que tem no domingo, de repente tá passando batido aqui. Mas não é porque a data básica geralmente ela é domingo e quarta. Ela não é sábado e quarta. Mas aí marcar. Então, de repente, pode ser sexta-feira, sei lá. Usar o dia. Mas de toda forma, independentemente da data detalhadinha, seria nessa sequência. Eu particularmente gosto, porque é um foco absoluto, né? Assim, é uma semana de Copa do Brasil. Você vai para um jogo. As finais da Copa do Nordeste vão ser assim, tá? Para quem não está sabendo, também é a mesma coisa. Só que é quarta e sábado. Quarta e domingo. Não, quarta e domingo, desculpa. É quarta e domingo. E aí, no caso, é sábado e quarta. Porque aí, tipo, você deu Vitória e Santos. Aí você enfrentou na ida, mas aí entre a volta tem um jogo duríssimo em Porto Alegre, ou tem um jogo ali no Maracanã. Que acaba interferindo, né? Que acaba interferindo, e no caso do Vitória, ou pior, no caso do Vitória, um jogo no Barradão, porque se fosse do fora de casa, o Vitória ainda pode até bem, fora de casa não está fazendo muito mesmo, mas o Vitória não pode abrir mão dos jogos do Barradão, da força. Então, seria, de repente, força máxima do Barradão para fazer o que o Vitória fazendo, conquistar os 3 pontos, ou seja, ser impositivo dentro de casa. Mas nesse caso, não. Nesse caso, você se permite ter aquela durante 5 dias, né? Um pouquinho mais, porque tem a prévia do treinamento, mas enfim, do dia 1 ao dia 5, com foco total na Copa do Brasil. Agora, isso vale para o Vitória e, naturalmente, vale para os outros 15 times também. Lembrando, isso vale para todo mundo, acaba tendo um direcionamento claro em relação a essa etapa da Copa do Brasil. A gente está falando aqui, muita gente escuta também a gente no Spotify, então só para trazer o númerozinho que está na tela, todos os 16 clubes receberam 3 milhões de reais nessa etapa. A partir de agora, as premiações são unificadas, né? E é sempre por participação na fase. Então, você ganha 3 milhões por jogar as oitavas de final. Quem jogar as quartas de final vai ganhar 4 milhões. Quem for para a semifinal, 9 milhões. E na final, fica entre 34 milhões para o vice-campeão e 78 para o campeão. Ou seja, na prática, o título vale 44 milhões líquidos, né? Porque você já entra com 34 milhões garantidos por ser pelo menos vice-campeão. Essas são as cotas das próximas fases. Lembrando que, no caso, o Vitória, ele largou só com a cota da fase anterior, né? Não é retroativo, ele largou com a fase 16 avos e pegou essa agora. Cássio, você deu um exemplo aí, mas veja como ficou para o Vitória o encaixe da Copa do Brasil e como acaba sendo melhor que se resolva rápido. Sabe qual é o jogo anterior ao início do confronto? Palmeiras no Barradão. Sabe qual é o jogo? Sabe qual é o jogo posterior? Flamengo no Maracanã.
Ficou leve. Não, veja, mas aí o Flamengo no muito Maracanã melhor que seja assim. o ele descarte. abre mão. O Flamengo vai querer dar 9 agora, não é nem 8. Flamengo descansado no Maracanã, já que o Flamengo não vai jogar a Copa do Brasil, né? Tem isso. E vai estar certamente ali disputando primeiro ou segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Talvez marquem o jogo atrasado, né, contra o Mirassol para essa data. Não, mas o Mirassol está nas oitavas, pode não marcar, não. O Mirassol tá, não tem como, verdade. Ou seja, Flamengo descansadíssimo para enfrentar o Vitória. Inclusive, tem até um problema, porque, por exemplo, não pode marcar Botafogo e Vitória. E o Bahia pega quem? Pode não, Bahia e Chape. Bahia e Chape pode marcar também, não. Não dá. Nenhum jogo adiado pode utilizar essa data aí das oitavas para corrigir a tabela. Exatamente. E para o Fortaleza, tá? O Fortaleza, ele joga contra o Botafogo de São Paulo. Não tem não tem definição ainda, né? A tabela não está detalhada. Joga contra o Botafogo de São Paulo e depois contra o Cuiabá. Ficou ótimo, né, para o Fortaleza. Esses confrontos aconteceram entre duas partidas de um nível mais leve na Série B. Fred. Fala, Cássio. Já que a gente está aqui nas oitavas, daqui a pouco a gente vai para alguns números, mas focando e você citou Fortaleza, Vitória e Fortaleza, ou seja, no fim das contas, o Nordeste emplacou 2 times nas oitavas, né? Sim. Assim, e o que isso representa na história? Eu fiz um levantamento sobre isso, considerando as 38 edições da Copa do Brasil, né? De 89 até 2026. Obviamente, todos os estados do Nordeste participaram de todas as edições nesse período todo. E ter 2 representantes, obviamente, é um dos piores desempenhos do Nordeste. Aí tem... essa é a 8ª vez que acontece. A última tinha sido de 24, já teve também 95, 99, 16, 17. Aí depois começa a ter muito, já nessa era mais recente da Copa do Brasil. 16, 17, 18, 20, 24 e 26. É um dos piores números, mas nem vem sendo tão incomum assim na última década. O recorde foi de 6 clubes em 2021, que é curioso, que mesmo nessa época recente, teve em 21, passaram para as oitavas ABC, Bahia, Juazeirense, CRB, Fortaleza e Vitória. Só a Bahia botou 3 times aí, né? E o recorde negativo é de 0. Aconteceu uma vez. Em 1996, nenhum nordestino conseguiu chegar às oitavas de final. Considerando, não vou falar todos os anos, mas vou falar por quantidade. Então, teve uma vez com 6 clubes, 2 vezes com 5 clubes, a última em 2009, 11 vezes com 4 clubes, a última vez em 2025, 13 vezes, que é a mais comum, o mais comum do Nordeste é ter 3 times, isso aconteceu 13 vezes, a última em 2023, aí agora, 8 vezes ter apenas 2 clubes, ter apenas um clube, isso já foi 2 vezes, 2013 e 2015, a de 2015 é meio surreal, porque esse único time foi o Salgueiro. Assim, mesmo o cara pensa assim, mas acaba sendo time. E uma vez com nenhum em 16. O Nordeste que teve 34 representantes esse ano, tá? Ano passado acho que tinham sido 26, e dos 34, 2 já largando na 5ª fase, teve o Confiança largando na 3ª, e o resto ali, acho que foi só Confiança, né? Largando na 3ª, e o resto Confiança. Ali... Confiança, Paysandu e Barra. Isso, entre 1ª e 2ª fase. E é isso. Ao todo, o Nordeste agora, antes de entrar nessa página do ranking, mas dizendo desse número todo, juntando já com 2026, são 117 classificações da região às oitavas de final. Se você juntar as 16 vagas anuais, multiplicar por 38, vai dar 608 vagas. Ou seja, o Nordeste teve 117 de 608, isso dá 19,2% de todas as vagas nas oitavas de final sendo ocupadas por clubes do Nordeste. Antes da gente ir para o ranking, né, das participações dos clubes do Nordeste, eu queria fazer uma pergunta para Yuri, e a partir daí, apesar de ser dentro de um comentário na ótica do Vitória, eu acho que a gente pode aplicar também esse mesmo comentário para o Fortaleza, até porque eu e Cássio a gente também pode fazer a escolha. Eu queria um top 3 de melhores opções no sorteio do dia 26. Tá?
boa pergunta, tá? Eu não pensei nisso ainda. Chapecoense. Já enfrentei eles fora de casa e tá vivendo um péssimo momento. Não sei como não assisti o jogo do Botafogo ontem contra o Botafogo, porque eu estava no estádio, mas não sei como conseguiu passar também. Enfim, Chapecoense. O Remo, queria pegar o Remo porque bateu no nosso filho, né? Bateu no nosso filho, aí não pode, né? A gente tem que... Rapaz, a turma tá... eu tô feliz, tô no meu momento. Tá cheio de ar no peito. Não, e outra coisa, eu tô torcedor do Bahia também. Se ao contrário, tá perturbando demais. E outra, não tem uma alma viva do Bahia que tá assistindo um programinha aqui sobre oitava de final de Copa do Nordeste. Mas se vem, deixa aqui um abraço. Grande abraço também, grande abraço para Ravel. Tem que largar, até para se proteger emocionalmente. Você não citou Fortaleza e Juventude, que são os times da Série B. Isso. Eu acho um deles completa o G3. Eu vou de Fortaleza. Não, vou de Juventude. Fortaleza não. Fortaleza é um calo no sapato. E assim, Carpini joga... fechadinho, né? Ele joga contra o Vitória com uma vontade, cara, porque ele saiu daqui muito mal. A torcida saiu pé da vida com ele, pela soberba. Eu acho que a galera do Fortaleza já está sofrendo um pouco com isso. Tá na fase pacífica que os resultados estão vindo, né? Que estão vindo os resultados, né? Tava já... Não, ele é assim, ele tem uma personalidade muito complicada. E assim, contra o Vitória, ele jogou ano passado, Juventude e Vitória. O Vitória estava com 1 a mais, e ele ainda conseguiu empatar. A gente abriu 2-0, ele empatou. Lembro desse jogo. Depois do jogo, ele ainda deu uma coletiva falando que sabia, que conhecia os jogadores que estavam no Vitória e sabiam que eles iam desanimar. Tipo, meio que falando que os caras eram fracos mentalmente, né? Enfim. Então, eu acho que seria Juventude, Chapecoense e Remo. Tá. Cássio, na visão do Fortaleza, como é que a gente lista as melhores opções? Chapecoense. Veja, no caso do Fortaleza, começa pelo Juventude, né? Para ser um jogo de Série B. Mas aí segue com Chapecoense, que talvez seja uma opção melhor do que o Juventude. Eu tô falando do Juventude. Talvez seja, é verdade. Talvez seja uma opção melhor. Sim. O Juventude vai estar ali com a Série B mantendo uma aura de competitividade, enquanto a Chapecoense meio que vai estar ali muito mal na primeira divisão e de repente toma a Copa do Brasil para jogar com um nível de confiança já abaixo e tal, assim. E Chapecoense tem um time de Série B, né Cássio? Não conseguiu se encontrar. Enquanto até lá, por exemplo, até esse jogo acontecer, Yuri, o Juventude deve vencer algumas partidas. Tem a janela também, né? No meio do ano, o Chapecoense pode se reforçar, enfim. Mas até lá, a Chapecoense tende a ter muita dificuldade ainda. Então, assim, ou seja, um chega aqui, claro, um jogando a Série B, né? Quer dizer que o cara tem 10 jogos invicto na terceira divisão, é melhor do que o Lanterna na primeira divisão. Não é isso, não. Mas, no mínimo, o nível de confiança, o cara tá diferente. A atmosfera, o psicológico tá diferente no time. Então, e fecha com o Remo, né, Cássio? São apenas 3, é? São 3, Não, eu fecharia com Fortaleza antes do Remo. Não, pô, é o próprio Fortaleza, pô. Desculpa. Tava falando. Fez na ótica do Fortaleza, porque na verdade é muito parecido com o do Vitória. É meio que substituir. Então ficaria Juventude, Chapecoense, Remo, e vou colocar um quarto nome, já porque no caso do Vitória o quarto nome seria o Fortaleza, né? Então, para ter um quarto nome na ótica do Fortaleza... Mirassol. Não botaria o Vitória, não. Botaria o Mirassol. Pô, Mirassol. Na frente do Vitória? Mirassol. Eu colocaria o Mirassol. Pelo momento, sim. Também. Mirassol. Agora, tá melhorando. Vitória, na ótica do Vitória, o Fortaleza é mais acessível do que o Mirassol? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá melhorando. Tá melhorando o Mirassol. Tá melhorando. E eles estão na Libertadores também, né? Fazendo a Libertadores de competitividade. Não, vem melhorando. Só joguei a pergunta mesmo. Porque o Fortaleza, ele ainda demonstra muita dificuldade em agredir, né? Mas tem potencial. A questão, por exemplo, da Chape. Tem tudo isso, mas você enxerga um potencial técnico de evolução.
A Chapecoense está difícil de ser alguma coisa. Não. O Chapecoense e o Juventude são as melhores opções, obviamente. Tá. O Eito da Broca é mandaca, viu? Papelinho disse que quer Daqui trazer. para lá, daqui para lá tem a Papelinho janela. Pois Mandaca está muito visado. Difícil Pois sobreviver à janela. Deixa eu avançar agora, tá? Porque a gente tem aqui na tela os números dos 5 clubes do Nordeste que mais chegaram às oitavas de final da Copa do Brasil, em ordem, inclusive, esses números, com o Bahia, que foram 21 campanhas que foram até que chegaram nas oitavas de final. O Vitória faz a sua 18ª, o Fortaleza a sua 13ª, o Sport, que parou na 4ª fase, fez sua tem 11 campanhas de oitavas de final, e o Ceará, que parou nessa fase, 10 campanhas. Tá? Só restam, obviamente, a gente já falou várias vezes, Vitória e Fortaleza. Tá? Agora, Fred. Oi. Não tá errado do Bahia, não, porque não tem embaixo, só para nas quartas. Né? Eu esqueci de digitar da semifinal e final de títulos do Bahia. Eu vou pesquisar, quando acabar o programa, eu vou pesquisar e faço um aditivo se eu encontrar algum. Né? O chat é melhor você pesquisar aí, porque vai demorar essa pesquisa aí, irmão. É a maior muro, lacuna, Cássio, esse muro não existe. Para mim, é a maior lacuna que existe no Esporte Clube Bahia. É isso aí. Nunca ter passado das quartas, né? É muito. Veja, 0 de 10 é assim. E 10 vezes cair nas 10, o Sport passou 4 de 5. Pô. Não, isso você percebe que é o maior em participação das oitavas aí. Não, tipo de aproveitamento. Tipo, o Sport jogou 5, passou 4. Mas jogou 10, caiu às 10. É dureza. E detalhe, tinha chegado nos últimos 3 anos nas quartas de final, ou seja, já como SAF também não passou. E agora que o Bahia não chegou nem nas oitavas, nos últimos 3 anos tem chegado nas quartas. Essa campanha do Bahia, ela só não é pior do que a dos anos mais recentes. A última vez que o Bahia tinha feito uma campanha tão ruim tinha sido em 2020, quando perdeu do River naquela primeira fase. Lá para cá, sempre chegava longe, mas batia nesse teto que é das quartas de final. No caso do Vitória, nota-se que o aproveitamento do Vitória de quartas em relação às oitavas é melhor que o do Bahia. O Bahia ele jogou 21 vezes para passar 10. O Vitória, vou falar 17, o Vitória ainda vai jogar a 18ª, né? O Vitória jogou 17 para passar 10. Então, assim, o Vitória, e se passar da próxima fase, se torna o clube do Nordeste com mais participação nas quartas, né? Isso. O Bahia, Fred, tem um aproveitamento no confronto das oitavas, de oitavas para quartas, de 47,6%. O Vitória tem de 58%. Claro que o Sport tem menos participações, mas aí fica na cavalícia, fica 80%, tá, desse 4 de 5. E se o Vitória passar para as quartas de final, como o Fred disse, seria o nordestino com mais presenças nas quartas. Inclusive, juntando todas as participações das quartas, a gente não está vendo só a gente está vendo na tela os que tem mais. Bahia, Vitória, Fortaleza, Sport, Ceará. Mas seguindo com outras equipes da região, nas oitavas, aí tem o Náutico com 9. Inclusive, todos que estão na tela são os que têm 2 dígitos. Né? Assim. Sim, os aí, mais seguindo, aí tem o Náutico com 9, Santa Cruz com 8, CSA com 4, ABC e CRB com 3, América Natal com 2 vezes, e depois 15 times com uma vez. Aí vai de Baraúna até Sergipe. Mas nas quartas de final, a gente não está vendo todas as classificações na tela, não. O Baraunas, que eu citei agora, já chegou nas quartas. O América Natal já chegou. Ao todo, o Nordeste já chegou. 40, o ABC já chegou. ABC e América, inclusive, no mesmo ano. Né? Acho que E ao todo, Fred, são 42 classificações do Nordeste às quartas de final, isso de 89 até 2025. E nesse cálculo, em cima de 115 classificações, eu tinha falado 117, mas está incluindo, obviamente, Vitória e Fortaleza 26. Se você considerar as 115 que já aconteceram, o desempenho do Nordeste é de 37, não é tão ruim não, tá? 36,5%. Assim, das vezes em que competiu nas oitavas para chegar nas quartas. E ainda sobre esse número, na hora que a gente estava fazendo a gravação, um perfil chamado Segue Dados, ele fez um levantamento absoluto de todas as presenças nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente está fazendo um recorte nordestino, mas falar de forma geral.
Esse dado, por exemplo, eu estou falando um dado que eu não sabia. Eu vou falar os 10 primeiros, do 10º para cima. São Paulo, com 22 vezes, São Paulo está eliminado. 9º lugar, Fluminense com 23. O 8º lugar, 7º lugar, na verdade, empatado, Cruzeiro e Atlético Paranaense com 24. Em 3º lugar, um empate entre 4 equipes, Flamengo, Grêmio, Vasco e Palmeiras, todo mundo com 28. Corinthians com 29. E o Clube Atlético Mineiro, o líder de presenças, 32 vezes. É basicamente todas as edições, meu irmão. O que o Ceará ia fazer era histórico. O Ceará estava quase tirando o Atlético das oitavas. O Atlético está basicamente todos os anos, 32 vezes. E posicionando os nordestinos, né? O Bahia, com 21, está em 13º. O Vitória, com 18, está em 14º. O Fortaleza, com 13, está em 18º. O Sport, com 11, em 19º. E o Ceará com 10 em 20º. O Náutico também aparece aqui, estou vendo. Náutico, ele vai até 8 participações. Então, o Náutico com 9 está em 23º. E o Santa Cruz com 8 participações nas oitavas em 26º. Quando a gente falou do teto do Bahia de ser 10 eliminações nas quartas de final, tem essa curiosidade também do Santa Cruz. O Santa Cruz tem 8 participações nas oitavas e são 8 eliminações. O Santa Cruz o teto do Santa é as oitavas de final. Ele chegou nessas... Mais baixo, né? O teto do Santa. Mais baixo, mas a mesma coisa. Tipo, bateu 8 vezes nas oitavas e caiu todas as vezes. Então é isso. Dessa forma, a gente fecha esse programa que se dividiu em 2 partes. Na primeira, toda focada na classificação do Vitória. Pesada, né, em cima do Flamengo, histórica a gente pode até dizer também, por que não, em cima do Flamengo, e a segunda parte do programa, um mini raio-x aqui, atualizando esse cenário de Copa do Brasil, essa passagem das 16 equipes para as oitavas de final. A competição para agora, volta no dia 1 de agosto, e algo que a gente falou aqui dentro desse programa, ela volta depois da janela. E aí a gente deve ter algumas mudanças nos elencos. Para os clubes da Série A, serão pouquíssimas rodadas, né, porque a Série A para agora para a Copa do Mundo e só retorna pós-Copa do Mundo, ali no finalzinho de julho. Então, a gente não vai ter nem tanta movimentação de jogos para pensar em algo como uma equipe afundou completamente, um Grêmio reagiu completamente. O cenário moral deve estar muito parecido quando voltar. A não ser em caso de alguém perder 3 jogos seguidos, 4 jogos seguidos, ou o oposto. Mas o cenário moral não deve mudar muito. No entanto, o cenário técnico, sim. E o cenário de desgaste físico, completamente, porque você vai estar recebendo nessas oitavas de final equipes que tiveram férias e uma intertemporada como nunca existiu, basicamente, no futebol brasileiro. São muitos dias parados, tá? O Campeonato Brasileiro para em junho e volta dia 20 de julho. Você, como eu falei, você tem férias e você tem a fase de intertemporada, mas é quase como uma pré-temporada, é muito mais tempo do que tiveram no final do ano, por exemplo. Vai ser o descanso que faltou nessa transição de 25 para 26. Caso o Vitória dispute a final da Copa do Nordeste, e é absoluto favorito contra o ABC, aí o Vitória estica um pouquinho e só para no dia 10 de junho, não no começo de junho, como as demais equipes. Então, dito isso, esse programa chega no final. Acabei que no programa inteiro não pedi para que você curta isso aqui uma única vez, então se você chegou até aqui é obrigação. Eu imagino que a maioria ficou pelo caminho, mas se você chegou até aqui, você tem essa obrigação moral de curtir esse programa. E se você não for inscrito aqui no canal, aí multiplica a sua obrigação, vai lá em cima, se inscreve aqui no 45 minutos. Se você já foi inscrito, dá uma olhada se as notificações estão ativadas. Um terceiro estágio que é muito importante para a gente, obviamente, é se você quiser virar um membro regular aqui do canal. Tem uma opção aqui embaixo da gente, você vira membro e passa a contribuir financeiramente, valores pequenos, tem planos de vários perfis, tá? Você passa a contribuir financeiramente e nos ajuda a ter uma estabilidade maior, uma previsibilidade de receita muito maior. Agora sim, ponto final nesse programa, agradecer a Cássio Zirpoli, sempre gravando comigo, e Yuri,
que pela primeira vez a gente dividiu aqui a tela em um programa. Causa nobre, né, Yuri? Perfeito. Se vier uma eliminação, não corra não, tá? Estaremos aqui novamente. E se for pro Remo, já temos alguns cortes para começar o programa. Os torcedores do Bahia que assistirem esse vídeo daqui, com certeza estarão no da eliminação. E os que não assistirem vão assistir também. E depois resgatar, tá? Mas eu que agradeço. Viu? Obrigado aí pelo espaço. Valeu, meu irmão. Prazer, inclusive, acho que Fred também, né? Primeira vez que eu gravei com o Yuri, Celso já vinha gravando. E, enfim, acho que deveremos ter mais algumas dobradias ou trios desse nível em breve. Esse trio de ataque aí é igual como é Bale, Cristiano e Benzema. Eu achei que havia agora um Eric, René e Matheus. Também. Pode ser também. Ele no final esqueceu do que o trouxe até aqui. Verdade. Alô, Ancelotti. Eric. Convoca os dois aí. A Eric Baralhas é brasileiro também, Ancelotti. Não esquece não. Deixa ele lá, deixa ele descansar. A edição desse programa, tá, foi de Gabriel Costa. Nós somos um pedaço do time do 45 Minutos. Agradecemos demais a audiência e a atenção, né? Sobretudo de você que atravessou esse programa inteiro, do primeiro ao último minuto. Muito obrigado por esse tempo que você dedicou pra gente. Valeu, tchau, tchau.